Capítulo 1301 Em abordagem da Grande Era. Continente Central, Caverna do Dragão Oculta. Saudações ao imortal superior da Corte Celestial. 2 Gu imortais se ajoelharam no chão. Um velho e um jovem. Um avô e um neto. Eles eram Gu imortais de Wind Cloud Manor. O jovem Gu imortal era Feng Shanzi, enquanto o homem idoso era o velho Bei Feng, com 8º nível de cultivo. Entre as 10 grandes seitas antigas do continente central, ele era famoso e, sem nenhum contratempo, já teria se tornado membro da Corte Celestial. Não foi fácil nem normal tornar-se membro da Corte Celestial. O nível de cultivo do 8º posto não era suficiente, eles tinham que ser elites entre o 8º posto. Este padrão nunca foi reduzido desde que a Corte Celestial foi criada. A Corte Celestial não vacilou neste aspecto, poucos eram melhores que muitos. E este velho Bei Feng estava agora ajoelhado no chão, expressando sua reverência. A pessoa para quem ele estava ajoelhado era um velho extremamente fraco, ele tremia como se uma rajada de vento pudesse levá-lo embora. Mas este velho não era comum, tinha uma origem enorme, deixou uma marca profunda na história da Corte Celestial. Ele era Duque Long. Levante-se, leve-me para dentro. Duque Long disse claramente. Sim. O velho Bei Feng reconheceu. Um momento depois, Duque Long chegou à parte mais profunda da Hidden Dragon Cave. Esta era uma trincheira profunda, maior que a trincheira terrestre que a Aliança Zumbi das Planícies do Norte tinha. Foi possível colocar facilmente milhares de cidades nele. Duque Long e Old Man Bei Feng eram minúsculos como partículas de poeira comparados a ele. Do ponto de vista deles, toda a trincheira terrestre estava coberta de escuridão, essa escuridão era tão profunda que não era possível ver através dela. Rumo. De repente, toda a trincheira terrestre começou a tremer intensamente. Os 2 lados da trincheira terrestre começaram a ter pedras caindo. O terremoto causou ondas sonoras incríveis que deixariam as pessoas em estado de choque. A expressão do velho Bei Feng mudou, ele rapidamente usou o imortal Gu em sua abertura imortal. De repente, luzes brilhantes brilharam enquanto incontáveis auroras e água corrente se entrelaçavam de maneira deslumbrante. Na verdade, havia uma enorme formação de Super Fu aqui. Em contraste com esta formação Fu, aquele que cercava o reino dos sonhos da fronteira sul era apenas um gatinho comparado a um elefante. O velho Bei Feng controlava a formação Gu, sua expressão mudou rapidamente enquanto sua testa estava coberta de suor. A comoção é tão grande. Como um grande Gu imortal de 8º posto, ele estava realmente sentindo dificuldade agora. Esta formação Super Fu estava suprimindo uma forma de vida aterrorizante, o velho Bei Feng mal conseguia lidar com isso usando a formação Super Fu. Parece que depois de tantos anos, você ainda está tão animado. Diz Zhang Seng. Neste momento, Duque Long falou claramente. Rugido. No momento seguinte, um rugido esmagador de dragão encheu toda a trincheira terrestre. As luzes da aurora da formação Super Fu estavam se dispersando, o fluxo de água foi interrompido. A testa do velho Bei Feng pingava de suor, ele pensou, e isso é depois do isolamento da formação Super Fu, o volume ainda está muito alto. Se eu tiver que enfrentar esse dragão maligno diretamente, tenho medo. Duque Long não se comoveu e avaliou, parece que seu temperamento não mudou, você ainda é tão agressivo. Velho amaldiçoado. Desta vez, uma voz veio de dentro da formação Gu. A voz era igualmente alta. No momento seguinte, uma enorme cabeça de dragão apareceu de dentro da luz da aurora e da água corrente. Foi o dragão maligno, diz Zhang Seng. Esta fera desolada e memorial tinha uma origem enorme, era uma fera desolada lendária e memorial criada a partir de ódio, raiva e rancor sem fim, todas essas emoções negativas nas veias terrestres do continente central. Nasceu da natureza, porque foi criado a partir das emoções negativas coletivas dos humanos, depois que nasceu teve uma inteligência que combinava com os humanos. Inicialmente, ele só conseguia rugir e rosnar, mas depois de aprender, pôde usar a esperança Fu para despertar sua abertura, aprendeu a linguagem humana e, por algum tempo, transformou-se em humano e tentou dominar os métodos Fu imortal. Por algum tempo, causou estragos no continente central, causou grande angústia e caos no mundo. Mas eventualmente, foi suprimido pelo Duque Long. Foi suprimido por incontáveis anos. Mas a Corte Celestial não poderia matá-lo. Porque foi formado a partir das emoções negativas dos humanos. Enquanto a humanidade ainda florescesse, o Evil Dragon continuaria a ficar mais forte a cada dia. Mesmo que seu corpo tenha sido destruído ou completamente dizimado. Em breve, ele se formaria a partir de novos veios terrestres e continuaria a causar o caos no mundo. Foi por isso que a Corte Celestial usou uma formação Super Fu para suprimir este dragão maligno. As pessoas que guardavam o local eram alternadas de tempos em tempos.
Desta vez, Feng Shanzi vendeu materiais imortais para seus próprios lucros. Ele foi punido por proteger a caverna do dragão oculto. E seu avô sabia que não poderia fazer isso sozinho, então desistiu da chance de ingressar na corte celestial e veio cuidar deste dragão maligno. Depois que o Evil Dragon viu Duke Long, ficou incrivelmente furioso. O encontro de inimigos cheio de animosidade. Por que você está rugindo e rosnando? Você não pode escapar desta prisão. Duke Long disse claramente. Ji Zhang ouviu isso e não se enfureceu mais. Riu, ha, quase esqueci. Maldito velho, você vai morrer em breve. Sua expectativa de vida está chegando ao limite, você só tem uma última chance de prolongar sua vida. Mesmo o tempo de vida Fu não pode salvá-lo. Haha, isso é hilário, e daí se você me suprimisse? Eu estou vivo, enquanto você está morrendo. Duke Long acenou com a cabeça, e você está certo. Às vezes, eu invejo você, você tem uma longa vida desde o nascimento, você tem longevidade inata. Esta pode ser a última vez que nos encontramos, deixe-me pegar emprestado de você 10 anos de vida. Dizendo isso, Duke Long respirou fundo. O velho Bei Feng ficou chocado ao descobrir que, como guardião, ele perdeu instantaneamente o controle dessa formação Fu. Ji Zhang foi suprimido por Duke Long, esta formação Super Fu foi criada pessoalmente por Duke Long. Duke Long foi o verdadeiro dono desta formação Super Fu. Rugido. Ji Zhang soltou um grito doloroso. Duke Long ainda estava chupando. O velho Bei Feng não sabia dizer o que Duke Long estava realmente chupando. Parecia ser uma espécie de essência de vida que não podia ser vista a olho nu, foi extraída à força do corpo de Ji Zhang e sugada para o próprio corpo do Duke Long. Parece que esta formação de Super Fu não serve apenas para suprimir Ji Zhang, ela tem esse tipo de efeito. O velho Bei Feng teve uma epifania. Durante o processo de sucção, o corpo de Duke Long inflou como um balão devido à sua aparência de galho. Seu rosto amarelo pálido e irregular adquiriu uma cor normal. Seu cabelo branco claro também ficou escuro. Ele era corcunda antes e tinha ossos frágeis que emitiam sons estridentes, mas agora estavam endireitados. Evidentemente, o par de chifres em sua cabeça estava originalmente enrugado como 2 pedaços de carne, mas agora brilhava com um brilho metálico, perfurando o céu. Bam! Sua aura de pico de nível 8 explodiu como uma parede invisível, empurrando para fora. O velho Bei Feng deu um passo para trás incontrolavelmente, olhando para a origem majestosa do Duke Long, ele tinha um sentimento de admiração em seu coração. Em contraste com Duke Long estava Evil Dragon Ji Zhang. Dizia com voz rouca, e maldito velho, isso são apenas 10 anos de vida. É como se eu estivesse dando uma poça de mijo para você. E ainda estava rindo, mas estava muito fraco agora. Duke Long cerrou os punhos, dizendo indiferentemente, Evil Dragon, você não entende, como posso eu, Duke Long, temer a morte? Acordei desta vez para compensar meu erro anterior. 10 anos é mais que suficiente. Suficiente para? O que você está tentando fazer? Dragão maligno perguntou. O que mais? A grande era está chegando. Duke Long disse com profundo significado. Grande época? Grande época. Não me diga, os veios da terra se fundirão, as paredes regionais desaparecerão e as 5 regiões se tornarão uma só, e espere, velho maldito, não vá, conte-me tudo. Ji Zhang gritou. Mas o Duke Long zombou, por que ele se importaria com um cativo? Ele se virou e saiu da Hidden Dragon Cave sem qualquer hesitação. Fronteira Sul. Um lugar sem nome. A água do rio estava subindo. Este foi um afluente do Rio do Tempo. Ingwuxie e os demais esperavam há muito tempo à beira do rio. Uma figura emergiu do afluente do Rio do Tempo. Rápido! Vamos rapidamente dar uma mão amiga ao senhor. Ingwuxie viu isso e gritou. Eilulan e Bai Ningbin trabalharam juntos ao lado dele, ativando a formação Gu. Sob o efeito da formação Gu, Purple Mountain True Monarch escapou do afluente do Rio do Tempo. Ele era como uma pessoa se afogando, mal conseguiu rastejar até a costa, respirava com dificuldade e estava encharcado até os ossos. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa realmente conseguiu retornar em segurança depois de entrar no Rio do Tempo. Bai Ningbin estava sem expressão, mas ficou chocada por dentro. Senhor, você conseguiu? Vendo Purple Mountain True Monarch recuperar a compostura, Ingwuxie perguntou isso. Purple Mountain True Monarch acenou com a cabeça, e eu entrei no Lótus Vermelho e interagi com essa vontade. Meus ganhos foram fenomenais. É assim mesmo? Ingwuxie ficou muito feliz. Mas o verdadeiro monarca da Montanha Roxa tinha uma expressão solene, e eu usei a verdadeira herança da Red Lotus para observar o passado e o futuro.
Antes de Fang Yuan renascer, nossa seita das sombras teve sucesso, atrasamos a Grande Era em 500 anos, exterminamos o futuro grande sonho imortal venerável antes que ela amadurecesse, tínhamos até a corte celestial completamente sob nosso controle. É uma pena que Fang Yuan tenha mudado tudo. A seita das sombras não pode mais parar, a Grande Era está chegando. Ying Wuxie tinha uma expressão extremamente chocada. Bai Ningbing e Lu Lan se entreolharam, confusos. O primeiro perguntou friamente, qual é a Grande Era? Ying Wuxie respirou profundamente e respondeu, as veias da terra se fundirão, as paredes regionais desaparecerão, as 5 regiões se tornarão uma e o grande sonho se tornará venerável. Esta é a Grande Era. Ei Lu Lan e Bai Ningbing ficaram surpresos. Ao mesmo tempo, Fang Yuan voltou para a fronteira sul usando a aparência de Wu Yihai, ele estava de volta ao clã Wu. Finalmente estou de volta. Desta vez, devo absorver o reino dos sonhos e fazer o possível para aumentar meus níveis de realização. Há tempo suficiente. Depois de 500 anos, durante a guerra caótica das 5 regiões, eu já posso me tornar um grande mestre em todos os caminhos. Estou ansioso por isso. Capítulo 1302, Transformação da Tartaruga de Adivinhação. Fronteira Sul, Clã Wu. Fang Yuan entrou na Fronteira Sul, usando a aparência de Wu Yihai, ele voltou até a sede do Clã Wu. Sabendo que ele estava de volta, o atual primeiro ancião supremo do Clã Wu, Wu Yong, o convocou. Irmão, estes são os Imortal Gu que peguei emprestado do clã, estou devolvendo-os agora. Fang Yuan devolveu o Imortal Gu em suas mãos. Wu Yong os recebeu e sorriu enquanto se sentava no assento principal. Sua jornada ao Mar do Leste foi frutífera? Cada Gu imortal tinha seus próprios segredos, especialmente alguém com um status especial como Wu Yihai. Wu Yong não poderia investigar excessivamente. Sua pergunta era apenas conversa fiada. Tive grandes ganhos. Fang Yuan mostrou um pouco de alegria no rosto, era muito realista. Isso é bom. Wu Yong assentiu. Ele não seria capaz de imaginar quão grandes foram os ganhos de Henry Fang. Depois de deixar a fronteira sul, Henry Fang perseguiu as forças remanescentes da Seita das Sombras, embora não tenha conseguido matá-las, seus ganhos foram enormes. Henry Fang não apenas obteve a perseverança imortal Fu e se tornou o Reverse Flow River Lord, mas sua força de batalha aumentou e ele poderia sair ileso contra o 8º posto de Gu Imortals. A reputação de Liu Guanyi era conhecida em todo o mundo. Além disso, ao retornar, ele participou de uma convenção comercial no Mar Oriental. Ele obteve carapaça de tartaruga de adivinhação imortal Gu e classificação Fu de 6 dias. Obrigado pela preocupação, irmão. Eu me pergunto quando poderei retornar à formação Gu para cultivar? Por favor, organize isso para mim. Henry Fang disse com um tom educado e humilde. Wu Yong ficou muito satisfeito com o desempenho de Fang Yuan. Nos últimos dias, ele controlava o clã Wu, porque Fang Yuan recuou, havia poucos obstáculos no clã Wu, ele assumiu com sucesso o clã e obteve a autoridade mais alta. Neste momento, Wu Yong já estava diferente de quando assumiu. Ele era mais composto e grandioso, exalava uma aura indomável, tinha grande autoridade. Ele ficou muito feliz com a atitude de Henry Fang. Os clãs eram diferentes das seitas, a linhagem era muito importante. O status de Wu Yihai no clã Wu tornou muito especial entre os Gu imortais do clã Wu. Em termos de linhagem, ele era apenas inferior a Wu Yong e estava acima de todos os outros. Wu Yihai queria cultivar em reclusão, Wu Yong certamente iria satisfazê-lo. Assim, ele concordou, volte para sua residência e descanse primeiro. Vou providenciar isso, daqui a alguns dias estará pronto. Obrigado, irmão, vou me despedir. Henry Fang saiu depois de ver que seu objetivo foi alcançado. Ele tinha uma casa no clã Wu. Quando ele se juntou ao clã Wu, ele foi designado pelo clã Wu para viver nesta Bear Mountain. Wu Yong está começando a controlar o clã Wu. A identidade de Wu Yihai é muito sensível, se ele trabalhasse com um clã ambicioso como o clã Qiao, para criar muitos problemas, Wu Yong teria uma enorme dor de cabeça. Assim, para jogar pelo seguro, Wu Yong não deixaria Wu Yihai vagar e fazer contribuições para o clã e aumentar sua reputação. Outros imortais Gu do clã Wu estavam bem, mas Wu Yihai não. Ou melhor, não por enquanto. Wu Du-Xiu tinha acabado de morrer, Wu Yong estava no controle do clã Wu, mas não era uma posição estável. Fang Yuan estava muito ciente da situação do clã Wu. Ele não estava preocupado com a possibilidade de não conseguir retornar à formação Super Fu. Enquanto estava na montanha, ele cultivou. Mas sua abertura imortal não pôde ser diminuída. Sem mencionar a abertura da entrada da abertura imortal e a absorção do Qi do céu e da terra. A fundação da minha abertura soberana e imortal é muito profunda, cada vez que ela absorve o Qi do céu e da terra, a comoção é enorme, os ventos aumentam e as nuvens se movem.
Mas o Reverse Flow River realmente consome muito Ki do céu e da terra. Parece que precisarei ir para a montanha e Itia mais tarde para absorver o Ki do céu e da terra, somente reabastecendo sustentarei a abertura soberana e imortal e evitarei que minha fundação caia. Esta era uma forma de fardo. Mas foi bom. Embora Wu Yong lhe tenha pedido para descansar, Henry Fang não descansou. Ele continuou a cultivar, estava lutando contra o tempo. Durante este período, muitos imortais Fu do clã vieram visitar Wu Yihai, que tinha um status especial, mas Fang Yuan rejeitou todos eles. Essa atitude deixou Wu Yong muito satisfeito. Ele sentiu que Wu Yihai não estava tentando interferir nos assuntos do clã. Assim, ele deu a Henry Fang muitos materiais imortais em seu próprio nome. Ele não estava apenas tentando recompensá-lo e atraí-lo, mas também tentando ganhar a reputação de ser um irmão atencioso. No pico da montanha, Fang Yuan, que estava dentro de sua enorme casa, havia se transformado em uma tartaruga. Esta tartaruga era grande como uma casa, era preta e tinha uma carapaça grossa e dura, havia inúmeras marcas na sua carapaça, era difícil de observar mas tinha uma certa ordem. Era uma tartaruga de adivinhação. Esta antiga fera desolada foi associada ao caminho da sabedoria. Após a transformação, as marcas do caminho de transformação de Fang Yuan se transformaram em caminho da sabedoria. Com seu caminho de sabedoria e acumulação de marcas, houve uma enorme mudança quantitativa. Com essa base, Henry Fang poderia usar métodos de dedução do caminho da sabedoria com maior eficiência. Foi pelo menos várias vezes ou até mais de 10 vezes maior que antes. Simplesmente a adivinhação de carapaça de tartaruga imortal Gu, em termos do próprio verme Gu, não poderia ser comparado à atitude Fu ou à espada de sabedoria imortal Gu, mesmo Flying Sword, Sword Escape e Dragon Breath eram melhores do que isso. Mas em relação a Henry Fang, foi extremamente útil. De repente, uma luz brilhante brilhou nos olhos da tartaruga adivinhadora. Depois de cerca de 10 dias de trabalho duro, finalmente consegui deduzir o movimento assassino, a transformação da tartaruga de adivinhação. Por vontade de Henry Fang, ele voltou a ser humano. Em seguida, ele tentou usar o recém-concluído movimento assassino de transformação de tartaruga de adivinhação. Uma vez, 2, 3 vezes. Depois de mais de 10 vezes, ele finalmente terminou de fazer os ajustes. Uma nova transformação de tartaruga de adivinhação. Ele adicionou muitos caminhos de transformação Gu mortal, como cabeça de tartaruga Gu, cauda de tartaruga Gu, perna de tartaruga Gu e outros. Havia também alguns vermes Gu do caminho da sabedoria, para aumentar a capacidade da tartaruga de adivinhação de bloquear deduções, até que Henry Fang atingisse seus limites. Havia também muitos vermes Fu defensivos. Claro, havia apenas 2 núcleos. Um era o casco de tartaruga de adivinhação de nível 7, Imortal Fu, o outro era mudança de forma, Immortal Fu. A nova tartaruga de adivinhação era maior do que antes, era realista como uma antiga e desolada tartaruga de adivinhação de besta. Especialmente a carapaça de tartaruga, inúmeras marcas foram tecidas juntas de forma cruzada, havia um número enorme delas. Muito bom, alcancei meu limite atual. Fang Yuan experimentou e ficou muito satisfeito. Tudo isso graças aos seus níveis de realização de grande mestre no caminho da sabedoria e no caminho da transformação. Deduzir esses movimentos assassinos foi tão simples quanto beber água. Semelhante à antiga transformação do dragão-espada, que combinava o caminho da transformação e o caminho da espada. Esta transformação da tartaruga de adivinhação foi a combinação do caminho da transformação e do caminho da sabedoria. E agora, Henry Fang tinha um novo método de luta. Não era uma versão incompleta como antes, poderia ser totalmente usado em batalha. E o mais importante, o assassino move a antiga transformação do dragão-espada, o selo de proteção de fluxo reverso e uma miríade de si mesmo não poderia ser usado em batalha, mas esta transformação da tartaruga de adivinhação cobriu a falha, resolveu o problema atual de Fang Yuan. Henry Fang interrompeu a transformação e descansou para recuperar sua energia mental. Ele fechou os olhos e sua mente entrou na abertura soberana e imortal. Paisagem como antes. O sexto imortal Gu foi usado, visando o Reverse Flow River na abertura imortal. A essência imortal da data vermelha foi consumida rapidamente, enquanto o rio Reverse Flow começou a produzir água do rio sob o poder da paisagem como antes. A eficiência é muito baixa. Henry Fang suspirou. Esta não foi sua primeira experiência, ele ficou bastante desapontado. Paisagem como antes de Immortal Fu, embora tenha sido eficaz no Reverse Flow River, o efeito foi suave. Isso formou um claro contraste com o Vale Luopo e a montanha Danghan. Por que usar a paisagem como antes na montanha Danghan e no Vale Luopo teve efeitos tão incríveis, mas no rio Reverse Flow, mal funciona? Henry Fang ficou intrigado. O Reverse Flow River era mais especial do que os outros 2 domínios isolados do céu e da terra? Que outras razões existiam? Se ele pudesse reparar o Reverse Flow River imediatamente, seria ótimo.
ele teria um suprimento incessante de água do Reverse Flow River. Mas a realidade não era nada perfeita para Henry Fang. Espere! A montanha Dang Han e o Vale Luopo já estiveram na posse do Sectral Soul Demon Venerable. E Sectral Soul Demon Venerable foi o criador do feto soberano e imortal Gu. Talvez, esses dois domínios isolados do céu e da terra tenham sido modificados pela Shadow Sect, assim como Ei Lu Lan e os outros poderiam usar Immortal Fu de outros caminhos sem serem restringidos por marcas Dão. Fang Yuan teve um lampejo de inspiração. Seu palpite estava certo. A Seita das Sombras não apenas tinha um método para permitir que os imortais Gu cultivassem outros caminhos sem enfrentar marcas Dão conflitantes, mas também podiam modificar domínios isolados do céu e da terra, para permitir que Immortal Gu de certos caminhos fosse muito eficaz nos domínios isolados do céu e terra e não enfrentar conflitos de marcas Dão. E o caminho do Templo Imortal Fu foi totalmente eficaz na montanha Dang Han e no Vale Luopo, eles não seriam resistidos pelo grande número de marcas Dão do caminho da alma neles. Isso ocorreu porque a paisagem como antes e o homem como antes pertenciam à Seita das Sombras. Eles foram passados para Taibai Seng através do Purple Mountain True Monarch. Quanto ao Reverse Flow River, a Shadow Sect não o tinha, eles também não tinham interesse neste rio. Assim, Reverse Flow River não foi modificado. Quando Fang Yuan usou paisagem como antes no Reverse Flow River, ele foi enfraquecido por seu vasto número de marcas Dão e teve pouco efeito. E isso já acontecia porque Fang Yuan era o Reverse Flow River Lord, caso contrário, o efeito de Landscape as Before seria refletido sobre ele. O Reverse Flow River perdeu muita água, as existências de nível 8 esgotaram uma boa quantidade. Mas, felizmente, está se recuperando, embora a velocidade seja muito lenta. Posso usar o selo de proteção contra fluxo reverso para resistir às esferas de anos imemoriais? Henry Fang balançou a cabeça. Usando o Reverse Flow River, ele poderia, no máximo, se defender. Se uma besta de anos imemoriais tentasse destruir a abertura imortal, ele não poderia fazer nada contra ela. Ele pensou sobre isso porque Fang Yuan estava preocupado com o selado grau 8 Immortal Fu, Yes Flow Like Warrior. Mesmo que sua força de batalha tenha aumentado muito, Fang Yuan ainda não conseguiu abrir o selo Yes Flow Like Warrior atualmente. Assim, Fang Yuan cultivou silenciosamente, esperando pelo arranjo de Wu Yong para retornar ao gigante reino dos sonhos. Mas, alguns dias depois, ocorreu um pequeno acidente. Capítulo 1303, Poder da Tartaruga de Adivinhação. Fronteira Sul, Clã Wu. No corredor, Fang Yuan, Wu Yong e outro Gu imortal estavam presentes. Ele tinha um corpo alto, usava um casaco preto e branco, tinha uma longa barba que se estendia até o peito. Seus olhos eram finos e longos, uma luz misteriosa estava escondida neles, seu corpo estava coberto de névoa. Clã Wu Gu Imortal, Wu Yubo, uma pessoa orgulhosa com força de batalha de nível máximo 7, era apenas um pouco inferior ao velho Treman Bead. Gu Imortal Yan Huang desafiou Yubo, a realidade é que o clã Shi está atrás do Munbo. Este lugar produz vermes Gu do caminho lunar, é um dos pontos de recursos mais importantes do nosso clã, não podemos perder. Wu Yong disse. Já que estou indo, não há necessidade de se preocupar. Se eu conseguir derrotar Yan Huang 2 vezes, posso vencer uma terceira vez. Wu Yubo disse friamente. Munbo não era uma tigela, era um vale. Mas este vale tinha um formato peculiar, semelhante a uma tigela, e como produzia vermes Gu do caminho lunar, as pessoas o chamavam de Munbo. Munbo tinha uma vila nele. Mas quando o clã Wu se expandiu, a fim de assumir o controle do Munbo, eles erradicaram esta vila. Havia um Gu imortal nesta aldeia, ele era conhecido como Imortal Yan Huang. O clã Wu enviou o Wu Yubo e o derrotou. O imortal Yan Huang não conseguiu derrotá-los e teve que escapar aos prantos, abandonando sua casa. O clã Wu era um clã de caminho justo, eles precisavam de um motivo adequado para assumir o controle do Munbo, eles não poderiam matar o imortal Yan Huang diretamente. Estas eram as regras do caminho justo. O imortal Yan Huang partiu com ódio, para se vingar, escondeu sua identidade e praticou seus movimentos assassinos, mas ainda perdeu para Wu Yubo pela segunda vez. Depois que o clã Wu soube de seu paradeiro, eles sabiam que essa inimizade era insolúvel, eles reuniram os imortais Gu para assassinar o imortal Yan Huang. Mas no momento crucial, o imortal Yan Huang foi salvo por uma força desconhecida. O clã Wu queria persegui-lo, mas naquela época Wu Du-Xiu morreu, o clã Wu estava um caos e Wu Yong tinha acabado de assumir, ele precisava suprimir a situação. Isso deu ao imortal Yan Huang algum tempo para se recuperar. Até agora, há alguns dias, Imortal Yan Huang enviou um desafio a Wu Yubo com Munbo como aposta. Quem quer que ganhe obteria Munbo. O clã Wu era a superforça número 1 na fronteira sul, como eles poderiam não aceitar isso? Mas a preocupação de Wu Yong era que o Imortal Yan Huang estivesse aqui depois de se juntar ao clã Xia, uma superforça, ele não estava mais sozinho.
Isso significava que a força misteriosa que ajudou o imortal Yan Huang anteriormente era, sem dúvida, o clã Xia. Superficialmente, este era o imortal Yan Huang desafiando Wu Yubo. Mas a verdade é que este assunto era significativo, era a disputa entre duas superforças. Este desafio foi amplamente difundido, e a atenção de muitas forças da fronteira sul e de especialistas do Gu imortal foi atraída para ele. Depois que Wu Duxiu morreu, embora o clã Wu ainda fosse a força número 1, sua reputação caiu. O clã Xia foi o primeiro desafiante ao domínio do clã Wu. Se o clã Wu perdesse isso, os outros clãs sentiriam um cheiro de fraqueza e todos ficariam tentados a atacar o clã Wu, haveria enormes problemas. Essa era a preocupação de Wu Yong. O desafio aberto do imortal Yan Huang foi agora o primeiro obstáculo do governo de Wu Yong. Yu Bo, não seja descuidado, você sabe o quanto isso é importante para o nosso clã. Wu Yong suspirou, que Yan Huang se juntou ao clã Xia, ele recebe ajuda deles, eles devem ter mais intenções e estar amplamente preparados desta vez se estiverem desafiando você. Primeiro Ancião Supremo, você só precisa esperar por boas notícias. Wu Yubo tinha uma expressão indiferente, olhou para Fang Yuan e disse, na minha opinião, não precisamos trazer tantas pessoas. Este Yan Huang é apenas um perdedor, posso capturá-lo facilmente. Devíamos jogar pelo seguro, meu irmão é habilidoso em 3 transformações, ele é um especialista de nível 7, com ele protegendo você, posso ficar tranquilo. Wu Yong disse. O clã Wu tinha um território enorme, embora houvesse muitos imortais Gu do clã Wu, eles estavam divididos em muitos lugares e não tinham mão de obra. Originalmente, Wu Yong planejava enviar Fang Yuan para a formação Super Fu. Mas agora que isso aconteceu, Wu Yong teve que enviar Fang Yuan para proteger Wu Yubo. Afinal, imortal Yan Huang não estava sozinho, ele estava acompanhado pelo clã Xia, Gu imortal Xia Qin Kang. Fang Yuan havia se juntado ao clã Wu, embora pudesse rejeitar isso, não havia mal nenhum em ir, concordou Henry Fang. Essa foi uma boa tarefa, ele só precisava ficar em guarda, depois que terminasse o clã o recompensaria pela ajuda. Wu Yubo não se importou, mas Wu Yong insistiu nisso, ele não podia rejeitar. Este assunto foi decidido, alguns dias depois, Wu Yubo foi ao local designado com Fang Yuan. Ali, Xia Qin Kang e imortal Yan Huang já estavam esperando. O imortal Yan Huang parecia um Fu imortal de meia-idade, ele tinha uma expressão madura e uma aparência comum, depois de ver Wu Yubo, sua expressão mudou, ele olhou com os olhos arregalados, como se estivessem cuspindo fogo. Mas Xia Qin Kang tinha uma disposição especial, seu corpo era alto e reto como o pico de uma montanha. Ele tinha rosto quadrado e cabelos brancos. Principalmente a barba dele, era dura como agulhas, seus olhos brilhavam intensamente. Wu Yubo, você destruiu minha aldeia e matou meus descendentes, vou devolver toda essa humilhação para você hoje. O imortal Yan Huang rosnou. Wu Yubo zombou, simplesmente calúnia. Fiz isso para encontrar vestígios de sangue e defender a justiça, eliminando o mal deste mundo. Você não é uma pessoa justa e se atreve a me difamar, você merece a morte. Os dois brigaram imediatamente. Henry Fang e Xia Qin Kang assistiram nas duas extremidades do campo de batalha, ficando em guarda para seus respectivos imortais Gu. Não havia nada a dizer, todos sabiam o verdadeiro motivo, mas o caminho justo tinha que colocar uma fachada de retidão sobre suas intenções. O imortal Yan Huang era um cultivador duplo do caminho do fogo e da terra. Por um lado, suas chamas eram como dragões em ascensão, emitindo um calor tremendo. Por outro lado, as pedras ressoavam, havia uma grande comoção. Enquanto isso, Wu Yubo cultivava o caminho da água, ele se movia como folhas caindo, era grandioso e rápido, havia graça em suas ações. Seu corpo estava coberto de vapor d'água, havia garoa no céu, mas a chuva foi capaz de dissolver todas as chamas e rochas do imortal Yan Huang. Evidentemente, Wu Yubo estava em vantagem. No entanto, a batalha tinha apenas começado, ambos os lados estavam investigando, eles ainda não haviam usado seu imortal Fu ou movimentos de assassinos imortais. Henry Fang observou enquanto investigava os arredores, ele estava se defendendo de Xia Qin Kang, caso usasse algum ataque furtivo. Xia Qin Kang parecia muito relaxado, às vezes ele olhava para Henry Fang, sorrindo quando seu olhar se encontrava com os olhos de Henry Fang. Isso deixou Fang Yuan desconfortável. Xia Qin Kang era um caminho de sabedoria Fu imortal, ele era famoso na fronteira sul, ele era um personagem de alto nível. A batalha continuou. Ambos os lados começaram a usar imortal Fu e movimentos de assassinos imortais. O imortal Yan Huang sempre foi reprimido e pressionado por Wu Yubo, a vantagem que este último tinha estava se tornando mais clara. A vitória estava próxima, Henry Fang não se atreveu a ser descuidado. Se ele falhasse em seu trabalho, seria punido quando retornasse ao clã. Yan Huang, morra. É uma honra morrer por causa do meu movimento assassino característico.
Wu Yubo tinha profunda intenção de matar, uma luz fria brilhava em seus olhos finos e longos. Ele ativou seu movimento assassino imortal, a chuva caiu enquanto as nuvens se reuniam, os ventos escuros uivavam, os três se fundiram para formar uma gaiola em forma de bola capturando o imortal Yan Huang. O imortal Yan Huang estava preso lá dentro e não podia sair, ele estava em uma situação desesperadora, estava prestes a morrer. Henry Fang observou de perto Xia Qinkang, protegendo-se contra sua intervenção. Mas Xia Qinkang tinha um sorriso no rosto, ele observava casualmente, aparentemente sem intenção de interferir. Mas neste momento, o imortal Yan Huang de repente riu alto, a aura de incontáveis vermes Gu apareceu de seu corpo, uma luz brilhante brilhava em seu corpo. Imediatamente, a jaula que o prendia se desfez. Como pode ser isso? Wu Yubo ficou chocado, foi pego de surpresa, seu movimento assassino característico foi quebrado e ele imediatamente sofreu ferimentos graves. A lava sob os pés do imortal Yan Huang se reuniu e formou um campo de batalha. Este foi um movimento assassino imortal no campo de batalha. Wu Yubo tinha uma expressão pálida, ele estava preso dentro do campo de batalha. A situação mudou, Wu Yubo estava em grave perigo. Com esta mudança repentina, Henry Fang quis ajudar, mas Xia Qinkang voou até ele, avisando Wu Yihai, não seja vergonha do clã Wu. Henry Fang riu, como um estranho como você pode determinar se nosso clã Wu é vergonhoso. Dizendo isso, ele se transformou em uma tartaruga de adivinhação e avançou para o campo de batalha de lava. Xia Qinkang elogiou internamente a decisão resoluta de Henry Fang, mas ele não se moveu lentamente, e nesse caso, experimente meu movimento assassino, dispersando a mente. Um movimento assassino imortal do caminho da sabedoria. Xia Qinkang usou seu movimento assassino imediatamente, era um método poderoso. Qualquer Fu imortal atingido por isso sentiria sua mente vagando, haveria pensamentos aleatórios colidindo em suas mentes, sua força de batalha seria muito afetada, se eles fossem descuidados, cairiam em confusão e seriam incapazes de se ajudar. Fang Yuan riu, ele continuou avançando em direção ao movimento assassino do campo de batalha sem se importar. Enganar! Xia Qinkang zombou friamente. No momento seguinte, sua mente dispersa atingiu Henry Fang, mas se dissipou, enquanto Henry Fang saiu ileso. O sorriso frio de Xia Qinkang congelou em seu rosto. Como pode ser isso? Esta é tartaruga de adivinhação? Xia Qinkang finalmente reconheceu a transformação de Henry Fang, ele tinha uma expressão amarga. A tartaruga de adivinhação era uma antiga besta desolada do caminho da sabedoria, era habilidosa contra as deduções do caminho da sabedoria Fu imortais. Este movimento assassino do caminho da sabedoria foi criado a partir do conceito de dedução e foi completamente combatido pela tartaruga de adivinhação. Ban! O movimento assassino no campo de batalha foi quebrado por Henry Fang quando a tartaruga de adivinhação entrou, salvando imediatamente Wu Yubo, que estava em perigo. Xia Qinkang estava prestes a interferir, mas Henry Fang disse, e nosso clã Wu perdeu, esta batalha acabou, Mumbo é seu. Depois de ouvir isso, Xia Qinkang parou. O imortal Yan Huang queria atacar, mas Xia Qinkang o impediu. O primeiro não teve escolha senão assistir com ódio enquanto seu inimigo escapava. Por que você o deixou ir? O imortal Yan Huang rugiu. Xia Qinkang olhou para ele com frieza, e já vencemos o Mumbo, nosso objetivo foi alcançado. Ainda não é hora de você matar Wu Yubo. Não se esqueça que você é um ancião supremo externo do clã Xia, você tem que pensar primeiro nos benefícios do nosso clã. Desta vez, o clã Xia venceu, se eles prosseguissem com esse assunto, o clã Wu reagiria com força. O clã Xia não queria ser alvo do clã Wu e perder no final, permitindo que as outras forças se beneficiassem. Capítulo 1304, obtendo felizmente Gu Imortal. O clã Wu classificou-se como Gu Imortal, Wu Yubo, perdeu para o imortal Yan Huang. Este assunto foi divulgado intencionalmente pelo clã Xia, logo, todo mundo Gu Imortal da Fronteira Sul soube disso, todos ficaram comovidos. Wu Yubo é um especialista de nível 7, uma famosa força de batalha do clã Wu, ele perdeu para o imortal Yan Huang? O imortal Yan Huang não é fraco, agora que ele tem a ajuda do clã Xia, não é tão difícil derrotar Wu Yubo. Wu Yubo é arrogante e orgulhoso, é bastante chocante que ele tenha perdido para uma pessoa que derrotou antes. O importante é que o imortal Yan Huang rompeu o movimento assassino característico de Wu Yubo, isso é impressionante. Talvez Xia Liu Pei, do clã Xia, o tenha ajudado a deduzir isso. O clã Xia tinha um caminho de sabedoria, Gu Imortal, que era famoso por ser um especialista em dedução no mundo Gu Imortal da Fronteira Sul. Foi Xia Liu Pei. Desta vez, o clã Wu perdeu prestígio. Wu Yubo não só perdeu para o imortal Yan Huang, como quase perdeu a vida. Se não fosse por Wu Yihai, que rompeu o movimento assassino no campo de batalha, Wu Yubo não teria sobrevivido. Seriamente? Sim,
Todos os tipos de vermes Gu foram distribuídos, eles registram a cena daquela batalha. O clã Wu realmente perdeu o Moonbow, isso é uma grande piada. Bem, se rastrearmos a origem, o clã Wu já havia arrebatado o Moonbow anteriormente. Isto é o que o clã Wu merece. Hahaha, agora que o Wu Duxiu está morto, o clã Wu não pode manter seu título de número 1. Perder Moonbow não foi um problema para o clã Wu, que tinha vasto território e riqueza. Mas Fang Yuan interveio para destruir o movimento assassino do campo de batalha e salvar o Wu Bo, o que fez o clã Wu cair em uma posição passiva. Esta foi a diferença entre o caminho justo e o caminho demoníaco. Henry Fang salvou o Wu Bo, isso era contra as regras da luta, o clã Wu perdeu prestígio como resultado. E o problema era que havia evidências concretas sobre isso, eles não podiam negar. O caminho da sabedoria do clã Xia Gu imortal Xia Qing Kang era quem guardava o imortal Yan Huang. Ele era uma pessoa meticulosa e usou o caminho de informações imortal Gu para registrar a cena. Eles tinham como alvo o clã Wu, eles naturalmente vieram preparados. O clã Wu teve que admitir sua culpa, depois que Fang Yuan voltou com o Wu Bo, Wu Yong deu ordens para punir Fang Yuan, porque ele havia ido contra as regras da luta, ele foi punido para ser isolado e teve que compensar alguma essência imortal pedras. Fang Yuan salvou o Wu Bo, e isso foi um mérito. Mas para o clã Wu, eles perderam prestígio, embora tenham salvado um Gu imortal de nível 7, e isso era muito mais importante para eles do que rosto. Fang Yuan tinha mérito, mas Wu Yong o puniu. Mas ele não guardou rancor, aceitou sua punição e voltou para a sede do clã Wu, ficando em sua montanha e não saindo. O incidente do Moonbow ainda estava aumentando, o impacto estava aumentando. Wu Yubo era uma pessoa orgulhosa, depois de perder para o imortal Yan Huang, ele se sentiu incrivelmente envergonhado, declarou que iria para o cultivo isolado após retornar, ele reivindicaria a vitória no futuro. Mesmo que o clã Wu tenha perdido o Vale Moonbow e Wu Yong tenha punido Henry Fang, que quebrou as regras, a reputação do clã Wu inevitavelmente diminuiu. E o mais importante, as ações do clã Xia foram uma inspiração para as outras superforças. O caminho justo e o caminho demoníaco eram diferentes. O caminho justo tinha suas próprias regras. O clã Xia usou essas regras, embora o clã Wu tenha perdido Moonbow, eles não se opuseram. O clã Xia era especial na fronteira sul e até mesmo entre as 5 regiões. Porque esta superforça cultivou principalmente o caminho da luz e o caminho da sabedoria. Embora os imortais Fu do caminho da sabedoria fossem raros, o clã Xia tinha 5 imortais Gu do caminho da sabedoria, e alguns deles eram grandes especialistas. Entre os imortais Gu do caminho da sabedoria da fronteira sul, o clã Xia era a força dominadora, tendo uma grande proporção deles. Não foi estranho que o clã Wu tenha sido conspirado pelo clã Xia. As outras forças viram o sucesso do clã Xia e ficaram todas comovidas, querendo imitá-las. Quando Wu Duxiu estava vivo, o clã Wu era dominador, assumindo pontos de recursos de outros, expandindo seu território, incidentes como Moonbow eram numerosos. Eles tinham muitos inimigos como o imortal Yan Huang. Isto era o que outras forças poderiam usar para lidar com o clã Wu. Todos os tipos de informações estavam chegando, Wu Yong teve uma sensação sinistra, ele sentiu como se uma tempestade estivesse se formando em direção ao clã Wu. Como esperado, depois do Moonbow, o clã Lu abordou o clã Wu com razões semelhantes às do clã Xia. Em seguida, o clã Xi e o clã Shai também tentaram obter uma parte da inspiração da caverna Casulo e da Cordilheira do Sol da Primavera do clã Wu. Wu Yong supervisionou a situação da base, deslocando pessoas para fora, mas o território do clã Wu era muito grande, eles não tinham mão de obra, eles só conseguiam manter a situação na melhor das hipóteses. O clã Wu estava em apuros, Wu Yong estava com uma enorme dor de cabeça, mas seu irmão Wu Yihai estava vivendo uma vida confortável. Dentro da abertura soberana e imortal. Deixe-me ir, por favor, deixe-me ir a alma de Ma Hongyan gritou de dor. Mas Fang Yuan o ignorou, continuando a examiná-lo. A alma de Ma Hongyan não aguentou tal tortura, ele rapidamente ficou muito fraco. Coragem Gu. Fang Yuan usou um verme Gu para reabastecer a alma de Ma Hongyan, antes de continuar sua busca pela alma. Seu demônio malvado! Mate-me, mate-me! A dor intensa em sua alma tornou Ma Hongyan incapaz de suportá-la. Ele continuou a xingar, repreender, chorar e implorar, mas Henry Fang não se comoveu. Um momento depois, ele parou. A alma de Ma Hongyan era muito difusa, como uma névoa prestes a desaparecer. Mas a seguir, Fang Yuan esmagou uma das entranhas de Gu e a alma de Ma Hongyan foi curada. Eu finalmente descobri toda a verdadeira herança do caminho da sorte que Ma Hongyan tinha. Mas Ao Lien ainda não morreu, ainda posso continuar a manter a alma de Ma Hongyan, ela tem valor. He. Fang Yuan matou Ma Hongyan por acidente no Reverse Flow River e obteve sua alma. Nos últimos dias, ele estava buscando a alma.
Depois de confirmar que havia escavado tudo completamente, Ma Hongyu não tinha mais segredos diante dele. Fang Yuan obteve assim uma parte da verdadeira herança da sorte de todos os seres vivos. Auto-sorte, sorte de todos os seres vivos, sorte do céu e da terra, essas foram as 3 verdadeiras heranças do gigante Sol imortal venerável. A auto-sorte estava na terra abençoada de Langya, a sorte de todos os seres vivos estava no edifício 88 Truyang, e a sorte do céu e da terra estava no céu da longevidade. Quando a terra abençoada da corte imperial foi destruída, o edifício 88 Truyang desabou e a verdadeira herança da sorte de todos os seres vivos também foi destruída. No entanto, naquela época, Ma Hongyu e Zhao Lianyun foram protegidos pela verdadeira herança da sorte de todos os seres vivos, cada um deles recebeu uma parte dela. Depois de tantos acontecimentos, a alma de Fang Yuan procurou e obteve esta parte da verdadeira herança da sorte de todos os seres vivos. Felizmente, o velho ancestral Xue Gao queria usar Ma Hongyu para refinar o Fortune Rival in Heaven e precisava de um Ma Hongyu saudável, portanto ele não fez nada à sua alma. Quando Ma Hongyu deixou a terra abençoada da corte imperial, ele foi capturado por Qin Bai Seng da Seita das Sombras. Desde que ele aprendeu sobre a verdadeira herança da sorte de todos os seres vivos, Shadow Sect também sabe. Fang Yuan analisou, nesta parte da verdadeira herança, o maior valor era a fortuna rivalizando com a receita do céu imortal Gu. Ma Hongyu lembrou-se dos detalhes. Esta foi a essência central da verdadeira herança da sorte de todos os seres vivos. Não foi estranho. Foi porque Ma Hongyu sabia dessa receita do imortal Gu que o velho ancestral Xue Gao soube dela depois de comprá-lo, resultando nele a intenção de refinar a fortuna rivalizando com o céu imortal Fu. A fortuna rivaliza com o céu, imortal Fu, e Henry Fang sorriu amargamente. De acordo com esta receita do imortal Gu, mesmo que usasse toda a sua riqueza, ele não conseguiria completar 10% das necessidades da receita. A menos que ele tivesse um material Fu vivo como Ma Hongyu, ele poderia economizar muitos materiais preciosos de refinamento. Henry Fang mal conseguiria tentar. Mas como Fang Yuan ousaria refinar a fortuna rivalizando com o céu imortal Fu? Este foi um imortal Gu de nível 8. Tentando descaradamente refinar um imortal Gu de nível 8, o que aconteceria? O resultado do velho ancestral Xue Gao foi um exemplo. Este foi o Gu imortal número 1 com a maior força de batalha nas planícies do norte, mas ele não estava bem agora. Não apenas seu refinamento da Fortune Rival in Heaven falhou, ele perdeu a terra abençoada do Reverse Flow River da Sove Mountain, até mesmo sua amada esposa, Lady Van Shou, ficou ferida. Mesmo que eu tenha muitos ativos agora, e a fundação da abertura soberana e imortal possa rivalizar com os imortais Gu de nível 8, minha pedra essencial imortal e o armazenamento de essência imortal com data vermelha são baixos, o mais importante, tenho poucos recursos de alto valor. Desta vez, Henry Fang perseguiu Ying Wu Xie, da fronteira sul ao mar oriental e às planícies do norte, consumindo muita essência imortal. E dentro do Reverse Flow River, ele criou um movimento assassino imortal. O selo de proteção contra fluxo reverso foi o movimento assassino imortal mais caro que ele teve. A produção da abertura soberana e imortal foi incrível, mas como reduzir a taxa de tempo para impedir calamidades e tribulações, a eficiência caiu drasticamente. Embora eu ainda esteja obtendo lucros, meus gastos também são enormes. Especialmente a alimentação de Imortal Fu, espada de sabedoria Imortal Gu e atitude Fu ainda não tiveram sua alimentação resolvida, ainda preciso de mais fundos para eles. Henry Fang queria resolver o problema da alimentação, ele também precisava armazenar essência imortal para emergências, sua situação atual era bastante estranha. Há um tempo atrás, ele teve que pagar pedras essenciais imortais para salvar o Wilbo contra as regras, o que aumentou seus problemas. Diminuir o ritmo do tempo faz com que minha abertura imortal produza mais lentamente. Dessa forma, só posso expandir a produção para enfatizar a quantidade. Mas de quais recursos eu expando a produção, esta é uma consideração importante. Alguns recursos já estão com excesso de oferta no mercado, se eu ampliar a produção só me prejudicaria. Enquanto Fang Yuan pensava sobre isso, o testamento de Wu Yubo trouxe um imortal Fu e voou em direção à montanha de Fang Yuan. Obrigado por salvar minha vida. Lord Wu Yihai, este Vajra de 6º nível pensou que imortal Fu será minha expressão de gratidão. O testamento de Wu Yubo deu a Fang Yuan um imortal Gu. Vajra pensou imortal Gu. Evidentemente, este era um caminho de sabedoria, imortal Fu. Henry Fang se beneficiou deste incidente do Mumbo, ele ganhou um imortal Fu. Capítulo 1305, Pensamento Vajra. Este Vajra pensava que imortal Fu era do tamanho de um punho, parecia um vidro translúcido, brilhando com luzes douradas, parecia muito atraente. Fang Yuan o segurou nas mãos, era pesado, como se estivesse segurando uma peça de ouro. O processo de mudança de proprietários foi muito rápido. Quando Fang Yuan refinou este pensamento Vajra imortal Gu com sucesso, o testamento de Wu Yubo disse adeus e voou para longe.
Obtendo um imortal Gu de nível 6 como este, Henry Fang não ficou surpreso. Porque ele tinha mérito. Henry Fang salvou Wu Yubo, foi um grande mérito para o clã Wu. Mesmo que ele tenha quebrado as regras e o clã Wu tenha perdido prestígio, eles preservaram uma preciosa força de batalha de nível 7. Evidentemente, seus méritos superaram os problemas que causou. Embora Wu Yong tenha punido Henry Fang entendeu o porquê. Este era o caminho correto, eles tinham que fazê-lo superficialmente. O clã Wu teve que recompensar Henry Fang, mas Wu Yong não conseguiu fazer isso sozinho. Uma vez que o fizesse, as implicações políticas seriam diferentes. Se fosse descoberto, outros o usariam para atacar a sua reputação. Assim, a vontade de Wu Yubo teve que fazê-lo. Este Vajra pensou que Imortal Gu era supostamente um presente pessoal de Wu Yubo para Fang Yuan, mas na verdade foi o clã Wu pagando por isso. Tinha que haver esse intermediário, era o caminho certo. Outro Fu imortal. Henry Fang sorriu amargamente. Imortais Gu comuns podem ficar felizes, mas para Henry Fang, as implicações eram diferentes. Ele tinha muitos Imortal Fu. O fardo era enorme. Mas Vajra pensava que Imortal Fu era um caminho de sabedoria. Imortal Gu, posso usá-lo para compensar algumas de minhas fraquezas. Henry Fang não carecia de nível de realização do caminho da sabedoria, ele carecia do caminho da sabedoria Imortal Fu. No passado, ele só tinha atitude Fu e desvendava o mistério Fu, mas agora ele tinha carinho Fu e Vajra pensava Gu. 4 caminhos da sabedoria, Imortal Gu, isso foi o suficiente. Com o nível de realização de grande mestre do caminho da sabedoria de Henry Fang, ele poderia usá-los bem. Fang Yuan instilou essência imortal de tâmara vermelha, tentando ativar este pensamento Vajra Imortal Gu. Imediatamente, pensamentos dourados apareceram em sua mente. Esses pensamentos eram pequenos e requintados, brilhavam com um brilho metálico, emitindo uma sensação difícil. Quando os pensamentos colidiram, eles criaram sons estridentes. Fang Yuan tentou usar esses pensamentos Vajra recém-produzidos para deduzir. Mas ele descobriu que esses pensamentos Vajra não eram bons para pensar. Os pensamentos eram difíceis de fundir, muitas vezes se desfaziam. Fang Yuan pensou como esperado, ele não ficou surpreso. Vajra achava que o próprio Imortal Gu não era bom para pensar, ele era excelente na luta. Fang Yuan mobilizou esses pensamentos Vajra em sua mente, esses pensamentos eram pequenos e requintados, quando saíram de sua mente, eles se expandiram no mundo exterior, tornando-se bolas douradas do tamanho de um punho, havia uma luz brilhante brilhando em sua superfície cristalina. Fang Yuan sentou-se em uma almofada, centenas de pensamentos Vajra flutuavam ao seu redor, ao mesmo tempo, uma luz dourada brilhou e deu-lhe um ar extraordinário. À sua vontade, um pensamento Vajra voou. Uau! Foi muito rápido. Os pensamentos moviam-se rapidamente para começar, os pensamentos moviam-se mais rápido que a luz na mente. Quando o pensamento Vajra estava no mundo exterior, não era tão rápido como na mente, mas ainda assim era rápido. Essa velocidade é metade da fuga da espada do Imortal Fu. Os olhos de Henry Fang se contraíram, ele ficou satisfeito com essa velocidade. Sword Escape era um Imortal Fu de nível 7-1 com grande velocidade. Vajra pensava que Imortal Gu estava apenas no 6º posto, mas os pensamentos Vajra poderiam ter metade da velocidade de Sword Escape. É claro que, para Imortal Gu como pensamento Vajra, mesmo que fosse levado ao nível 7 ou 8, a qualidade dos pensamentos Vajra produzidos não mudaria, apenas a quantidade variaria. Em teoria, o Mortal Vajra pensava que Gu poderia produzir pensamentos Vajra não diferentes daqueles produzidos pelo Imortal Gu. A diferença era a quantidade. O Vajra Mortal de nível 5 pensava que Gu poderia produzir 100 pensamentos Vajra de uma vez. Mas Vajra pensava que Mortal Gu poderia produzir milhares ou até dezenas de milhares de pensamentos Vajra de uma vez. Então qual era o poder de um pensamento Vajra? Fang Yuan mirou em um ladrilho no chão e disparou o pensamento Vajra. Bam! O pensamento Vajra criou um rastro de luz dourada ao bater no ladrilho, perfurando profundamente no subsolo. Fang Yuan assentiu. O poder era decente. Este lugar era uma casa Gu mortal, o poder defensivo era muito fraco para os imortais Gu, mas não era inútil. O poder do pensamento Vajra fez Henry Fang pensar em balas vindas da terra. Mas era muito maior que balas. Um uso do pensamento Vajra imortal Fu pode criar milhares de pensamentos Vajra, se todos eles forem disparados juntos, é uma visão e tanto. Espere um segundo, um lampejo de inspiração apareceu na mente de Henry Fang. Ele pensou em 2 Gu imortais, um era Dong Fang Tianfan, o outro era Elui Kun Xin. O primeiro tinha um movimento assassino imortal chamado Miríade de Vagalumes Estelares. Este último também tinha um movimento assassino imortal, usava fragmentos de estrelas como núcleo, quanto mais ele lutava, mais forte ele se tornava. Eu Vajra pensei em Imortal Gu, por que não imito uma miríade de vagalumes estelares e crio um movimento assassino imortal?
Fang Yuan considerou isso. A intuição de seu caminho de sabedoria como grande mestre lhe disse que isso não seria difícil. Assim, Henry Fang parou de ativar Vajra através do pensamento de Imortal Fu. Ele ponderou e começou a deduzir o movimento do assassino imortal. Ele estava imitando uma miríade de vagalumes estelares, usando Vajra, pensamento Imortal Fu, como núcleo. O processo foi tranquilo, houve pouca dificuldade, tudo correu de acordo com a intuição de Henry Fang. Uma hora depois, esse movimento do assassino imortal estava pela metade. Um dia e uma noite depois, Fang Yuan se transformou em uma tartaruga de adivinhação para deduzi-lo sem descanso, finalmente obtendo o movimento completo do assassino imortal. Henry Fang não nomeou esse movimento assassino imortal, porque ele teve uma nova inspiração. Apenas este movimento assassino imortal com Vajra de nível 6 pensava que Imortal Fu como núcleo não é poderoso o suficiente. Talvez eu possa usar a transformação da tartaruga de adivinhação para modificar esse movimento assassino imortal e aumentar sua força. Essa modificação não seria fácil. Mesmo que ele tivesse o caminho da sabedoria do grande mestre e o nível de realização do caminho da transformação, combinar os dois caminhos não seria uma tarefa fácil. A modificação demorou muito. Mas Henry Fang não estava ansioso. A situação externa estava bastante calma agora. Mesmo que a seita das sombras estivesse por perto e a corte celestial e o céu da longevidade o perseguissem, enquanto ele usasse o reino dos sonhos, a base de Henry Fang continuaria a crescer rapidamente. Inegavelmente, com o selo de proteção contra fluxo reverso, sua confiança aumentou muito. 3 dias depois, a modificação do movimento do assassino não foi feita, ele estava apenas com 30%, mas Wu Yong convocou Wu Yihai. No corredor, os dois irmãos conversaram. Wu Yong disse a Henry Fang e se ele não estivesse feliz com Vajra, pensava em Imortal Fu, ele poderia escolher um Imortal Gu de nível 6 do tesouro do clã e trocá-lo. A razão foi que, depois que Fang Yuan aceitou Vajra, pensou em Imortal Fu, ele não fez nenhum movimento. Wu Yong pensou que Fang Yuan era um imortal solitário e não sabia como funcionava o caminho correto, ele pode realmente ter presumido que era um presente de Wu Yubo. Isso não funcionaria. Wu Yong convocou Fang Yuan e deu-lhe a entender que este Vajra pensava que Imortal Fu era tudo por causa dos esforços deste irmão mais velho. E usando a desculpa de trocar Gu, ele expressou boa vontade a Henry Fang. Ele não sabia que Fang Yuan entendia toda a situação, ele estava apenas fingindo não saber. Parece que o clã Wu está em apuros agora, porque eles não têm Gu imortais. Wu Yong quer fazer uso de mim. Fang Yuan entendeu imediatamente a intenção de Wu Yong. Henry Fang não queria interferir nos assuntos do clã Wu. Mais recentemente, muitas superforças cooperaram para pressionar sutilmente o clã Wu. Houve muitos problemas, Wu Yong estava ocupado lidando com todos eles. E no gigantesco reino dos sonhos, o clã Ba estava liderando os imortais Gu, causando problemas ao clã Wu. Originalmente, Wu Yong queria enviar Fang Yuan para lá, mas o clã Ba estava criando problemas, a pressão na formação do Super Fu estava aumentando. Para jogar pelo seguro, Wu Yong não queria mudar as pessoas agora, portanto, o plano de Fang Yuan de ir para a formação Super Fu foi paralisado. Obrigado pela preocupação, irmão, gostaria de dar uma olhada no tesouro interno também. Henry Fang criou um movimento assassino imortal usando o pensamento Vajra de Imortal Fu, mas ele ainda queria olhar para o Imortal Fu dentro do tesouro interno. Da última vez, ele escolheu o Imortal Fu do tesouro externo. O Imortal Fu dentro do tesouro interno era muito melhor e tinha maior valor. Como força número 1 da fronteira sul, Henry Fang estava entusiasmado com o que havia dentro do tesouro interno do clã Wu. Havia poucos Imortal Fu no tesouro interno, mas eles eram os melhores dos melhores. Mas Fang Yuan tinha muitos Imortal Fu agora, ele queria principalmente investigar a fundação do clã Wu e obter mais informações sobre eles. Capítulo 1306 Restrição de reputação do Imortal Fu. Entre eles estava um Imortal Fu chamado Reputation Restriction, era um raro caminho de informação de nível 7 Imortal Fu. Henry Fang estava muito interessado. Afinal, ele era muito fraco em termos de caminho de informação, o que restringia muito seu desenvolvimento. A restrição de reputação Imortal Gu teve um efeito incrível. Depois de usada, ela se transformaria em uma corda para restringir qualquer fera desolada ou planta desolada, e até mesmo feras desoladas antigas ou plantas desoladas antigas. Na verdade, embora fosse um caminho de informação Imortal Fu, teve um efeito de caminho de escravidão. Foi muito especial e único. O que moveu Henry Fang foi que o efeito dessa restrição de reputação do Imortal Fu variava de acordo com a reputação de seu proprietário. Isso combinava muito bem com Henry Fang. Seja o próprio Fang Yuan ou Liu Guanyi, foram personagens que abalaram todas as 5 regiões, eram amplamente conhecidos. Nos últimos tempos, quem tinha a reputação mais proeminente? Não era outro senão Henry Fang. Mas meu nível de obtenção do caminho de informação é normal, mesmo se eu receber essa restrição de reputação, Imortal Gu, para que serve?
Escravizar antigas feras desoladas e plantas desoladas não é útil para mim. Somente se eu puder escravizar uma fera desolada e imemorial. E apenas esta restrição de reputação de Immortal Gu de nível 7 será impossível de escravizar feras desoladas e imemoriais. A única possibilidade é usá-lo como núcleo para criar um movimento assassino imortal. Mas isso levará a uma eternidade. Os níveis de realização do meu caminho de informação e do caminho da escravidão não estão no nível do Grande Mestre. Em relação às bestas ou plantas desoladas e memoriais, o nível de realização do Grande Mestre já é muito limitado. Henry Fang pensou sobre isso, ele não trocou, ele manteve Vajra pensando em Immortal Gu. Essa escolha surpreendeu um pouco Wu Yong. Tive alguns ganhos no Mar do Leste, de agora em diante, a transformação da tartaruga divinatória que usa o caminho da sabedoria será meu cultivo principal. Henry Fang explicou. Isso foi uma preparação para ele usar a transformação da tartaruga de adivinhação no futuro. Wu Yong acenou com a cabeça, chamei você aqui para um assunto adicional. Henry Fang estava calmo, por favor, diga-me. Wu Yong sorriu amargamente, o pico gelado que meu clã controla é alvo do clã Xia. Existem algumas razões históricas, todas elas estão registradas neste caminho de informação mortal Gu. Irmão, espero que você possa ajudar a defender o pico gelado para o nosso clã. Estou disposto a resolver seu problema, irmão. Fang Yuan concordou antes de aceitar o caminho de informação mortal Fu, inspecionando-o. A atitude de Fang Yuan deixou Wu Yong muito satisfeito. Henry Fang olhou as informações do verme Gu e entendeu o assunto. No final das contas, depois que o imortal Yan Huang derrotou Wu Yubo, o clã Xi obteve Munbo, tornando-se o maior beneficiário. Depois disso, outras superforças foram incomodar o clã Wu. Depois que o clã Xi obteve esse lucro, eles decidiram continuar conspirando contra o clã Wu, para obter maiores ganhos para o clã. Desta vez, eles atacaram o Pico Gelado. Frost Peak não era originalmente o ponto de recurso do clã Wu, pertencia a um cultivador solitário, Gu Imortal. Há muito tempo atrás, este único imortal procurou a ajuda do clã Wu, e o clã Wu queria seu território, mas o único imortal não queria entregá-lo. Após uma longa e árdua negociação, o único imortal emprestou este lugar ao clã Wu por centenas de anos. Mais de 100 anos depois, este único imortal morreu de tribulação, este pico gelado tornou-se oficialmente propriedade do clã Wu, tinha grande produção a cada ano. O clã Xia foi capaz de solicitá-lo porque encontrou um descendente deste único imortal. O único descendente do imortal queria que o clã Wu devolvesse o pico gelado, isso era muito razoável, havia evidências inegáveis. Com o apoio do clã Xia, eles criaram muita comoção, tentando retomar o pico gelado criando uma confusão. O único descendente do imortal é um mestre Gu mortal, eles realmente se atrevem a desafiar o clã Wu. O clã Xia tem muitos caminhos de sabedoria Fu imortais, eles são bons em conspirar. Mas desta vez, devo defender o pico gelado. Esta é a melhor chance para eu mostrar minha força. Wu Yong não quer que eu vá para a formação Super Fu, ele tem medo de que eu não consiga suprimir a situação se tiver força inferior. Henry Fang recebeu a missão, mas não partiu com urgência. Ele sabia, e mesmo sendo forte, seus métodos não poderiam ser expostos. A transformação da tartaruga de adivinhação era boa na defesa, mas faltava no ataque. Felizmente, ele tinha Vajra pensado em Immortal Fu, mas ele teve que deduzir primeiro aquele novo movimento do assassino imortal. Assim, por mais de 10 dias depois, Fang Yuan permaneceu dentro de sua casa, tentando deduzir e modificar o movimento do assassino imortal. Este não foi um momento de paz. O clã Xia viu que o clã Wu não se mexeu e os incentivou repetidamente, espalhando a notícia por toda parte. O clã Wu enfrentou grande pressão, Wu Yong também veio instar Fang Yuan, mas ele perdeu tempo. Sem pressa. Se não aparecermos, o clã Xia não poderá assumir o controle do pico gelado à força. O clã Xia está causando comoção. Não tem problema, deixe-os fazer uma cena, permaneceremos indiferentes. Fique firme, quando eu era um cultivador isolado no Mar Oriental, aprendi que esse era o sentido da vida. Seja mais lento, quanto mais devagar trabalhamos, melhores serão os resultados. Henry Fang deu muitos motivos, ele tinha resposta para tudo. No final, até mesmo Wu Yong ficou ansioso, Wu Yihai não enfrentou muita pressão, mas como chefe do clã Wu, sua pressão estava ficando mais pesada a cada dia. Os assuntos do clã são assuntos meus. Já que isso me foi confiado, com certeza terei sucesso, não vou te decepcionar, irmão, vou atender às suas expectativas. Fang Yuan ainda fazia as coisas intencionalmente do seu jeito. Wu Yong não teve escolha, ele não tinha mais Gu imortais para enviar. Somente quando Henry Fang deduziu o movimento do assassino imortal e o experimentou com sucesso é que ele começou a sair, em direção ao pico gelado. Wu Yong soltou um suspiro de alívio.
O clã Xia estava se concentrando no clã Wu o tempo todo. No momento em que Fang Yuan se mudou, eles receberam notícias disso. No Pico Gelado. O clã Wu enviou Wu Yihai desta vez. Caminho de sabedoria de nível 6, Gu Imortal Xia Zumo falou. Este pico gelado está no mesmo nível de Mumbo. O clã Wu não enviou Wu Yubo ou Wu Zen aqui. Este é um movimento terrível. Rank 7 Fu Imortal Xia Feikuai não conseguia acreditar. Xia Zumo pensou sobre isso. O clã Wu não tem mais ninguém para enviar. Wu Yubo é uma pessoa orgulhosa, depois de perder para o imortal Yan Huang, a menos que ele consiga matar o imortal Yan Huang e recuperar sua reputação, ele não sairá da reclusão. Quanto ao Wu Zen, ele está ocupado defendendo Fênix Peak, como ele pode ir embora? Durante este período, todas as diferentes aves fênix vão para lá para produzir seus ovos. Ha ha ha. Wu Yong não tem escolha, ele enviou Wu Yihai depois de não ter outras alternativas. Como está a força de batalha dessa pessoa? Xia Feikuai perguntou. Xia Zumo pensou sobre isso e sua força de batalha não é clara. Ele costumava ser um cultivador isolado no Mar do Leste, há pouca informação sobre ele. Mas ele poderia escapar das ameaças e retornar ao clã Wu, ele poderia se defender. Recentemente, ele salvou Wu Yubo e usou uma transformação de tartaruga de adivinhação. Devido a uma coincidência, ele conseguiu conter a mente dispersa do Lord Xia King Kang. Dizendo isso, ele sorriu amargamente e a tartaruga de adivinhação tem defesa natural contra os métodos do caminho da sabedoria. Contra ela, posso não ser útil. Vai depender de você. Xia Zumo era um Fu imortal do caminho da sabedoria de nível 6, enquanto Xia Feikuai era um Gu imortal do caminho da luz de nível 7. Este último riu, vejo que esse Wu Yihai está parado há tanto tempo que não tem confiança. Não se preocupe, irei em frente suprimir essa pessoa. Depois de derrubarmos o Pico Gelado, o território do nosso clã Xia se expandirá. Isso será um grande mérito. Capítulo 1307 Inchadas 4 estações. O céu estava escuro, chuviscava. Fang Yuan voou para o céu, a névoa o cercava. Estou aqui. À sua vontade, ele desceu enquanto a névoa em sua visão desaparecia, mostrando a terra. A fronteira sul tinha muitas montanhas. Fang Yuan estava acima de muitas montanhas. Era um cenário de vegetação. Neste mar de vegetação, o pico gelado era único, era completamente branco e de altura diferente, destacando-se dos demais. No ápice do pico gelado, havia uma casa Gu mortal. Na entrada da casa Gu, os dois imortais Fu do clã Xia, Xia Zumo e Xia Feikuai, já haviam percebido a chegada de Inri Fang. Fang Yuan estava aqui para negociar, ele não escondeu sua presença propositalmente. Era normal que os dois imortais Gu do clã Xia o notassem imediatamente. Ele finalmente está aqui. Esse Wu Yihai é realmente incrível, ele levou meio mês para viajar em uma rota de 3 dias. Xia Feikuai franziu a testa profundamente. Esqueça, ele está aqui, vamos embora. Xia Zumo sorriu. Os dois lados se encontraram no céu. Ambos os lados sorriam, tinham uma atitude grandiosa, afinal representavam duas superforças. Os dois imortais Fu do clã Xia avaliaram Wu Yihai, pensando, ele se parece muito com Wu do Xiu. Henry Fang também estava avaliando esses dois imortais Fu. Xia Feikuai estava no 7º lugar, ele era o responsável por esta negociação. De acordo com as informações do clã Wu, Xia Feikuai era uma pessoa imprudente e decidida, com grande força de batalha. Enquanto isso, Xia Zumo era um Gu imortal do caminho da sabedoria que considerava muitos aspectos e gostava de pensar profundamente. A personalidade de Xia Zumo tinha a ver com suas experiências de infância. Sempre que se deparava com uma situação importante, ele pensava continuamente nas possibilidades. Enquanto isso, a personalidade de Xia Feikuai foi a reação de um certo movimento assassino imortal que ele tentou usar. Esta foi a primeira vez que ambos os lados se encontraram. Os Fu imortais do clã Xia levaram Inri Fang ao ápice do pico gelado. Por favor, entre para tomar um pouco de chá. Os dois imortais Fu agiram como os anfitriões do lugar, como se estivessem declarando sua propriedade. A disputa já havia começado, mas Fang Yuan permaneceu impassível, como se não percebesse. Ele sorriu enquanto se sentava, bebendo. O chá não é ruim. Depois de um gole, ele elogiou. Xia Zumo sorriu. Este é o chá das 4 estações do nosso clã Xia. Nosso primeiro ancião supremo criou pessoalmente. Com um gole, você experimentará 4 sabores diferentes, fazendo com que as pessoas sintam as 4 estações, primavera, outono, verão e inverno. Portanto, é chamado de chá das 4 estações. O primeiro ancião supremo do clã Xia era um grande especialista no caminho do tempo. O chá das 4 estações que ela criou mostrou sua incrível conquista no caminho do tempo. Os Gu imortais do clã Xia usaram este chá para afirmar o domínio, mas depois que Fang Yuan o bebeu, seu sorriso se intensificou. Este é um ótimo chá, gostaria de saber se você tem algum extra.
Gostaria de pedir mais algumas porções, posso pegá-las? Henry Fang sorriu enquanto semicerrava os olhos. Os dois imortais Gu do clã Xia se entreolharam. Xia Zumo pensou, esse Wu Yihai é realmente ganancioso. No entanto, mesmo que fossem inimigos, seu comportamento correto era importante. Além disso, a política estava sempre mudando, agora todos se opunham ao clã Wu, mas talvez em breve tivessem que cooperar com o clã Wu. Xia Zumo decidiu e estava prestes a falar quando Xia Feiquai disse, tanto faz. Isso não é nada demais, temos muito chá das 4 estações, se você quiser pode tomar. Dizendo isso, ele distribuiu mais de 10 porções de chá das 4 estações. Então eu aceitarei. Henry Fang riu muito ao receber as folhas de chá. Xia Feiquai acrescentou rapidamente, vamos falar sobre Frost Peak. Fang Yuan ergueu sua xícara e tomou um gole lentamente, antes de largá-la e disse, por favor, me diga. Xia Feiquai falou rapidamente, sua boca abriu e fechou rapidamente, e este assunto demora muito para ser explicado. Como todos sabemos a origem, vamos direto ao assunto. Pequeno Zan, saia. Ao dizer isso, um mestre Gu de nível 5 saiu por uma porta dentro da casa Gu. Este descendente de Zan Sanfeng, Zan Kai Zui, cumprimenta os 3 imortais. Este mestre Gu era velho e tinha cabelos brancos, cumprimentou os 3 imortais sem reverência excessiva. A linhagem deste pequeno Zan está absolutamente correta. Venha, 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 Wu Yihai, teste rapidamente. Xia Feiquai saiu de seu assento, caminhando até Zan Kai Zui puxando seu braço, trazendo-o até Fang Yuan com uma expressão que parecia estar com pressa. Zan Sanfeng era o único cultivador Gu imortal que era o dono do Frost Peak. Claro, Zan Sanfeng não era seu nome original, era uma espécie de título 1. Porque ele possuía 3 picos místicos, Frost Peak era um deles. Seu nome verdadeiro era desconhecido, desde que apareceu, ele nunca havia revelado seu nome verdadeiro, apenas mencionando seu sobrenome, Zan. Como resultado, todos o chamavam de Zan Sanfeng. Mesmo seus descendentes de linhagem não sabiam seu verdadeiro nome. Henry Fang sabia disso, as informações do clã Wu eram bastante abrangentes. Mas de repente ele acenou com a mão, agindo confuso, e espere, quem é esse Gu Master? Xia Feiquai ficou chocado. Zan Kai Zui estava prestes a falar quando Xia Feiquai disse, ele é Zan Kai Zui, ele se apresentou antes, todos nós sabemos disso. Eu sei que ele se chama Zan Kai Zui. Fang Yuan assentiu. Mas ele fez uma pausa e bebeu chá, continuando, e mais o que esse mortal Gu Master tem a ver com Frost Peak? É assim, seu ancestral Zan Sanfeng teve uma vez, acrescentou Xia Feiquai. E espere. Fang Yuan o interrompeu, quem é Zan Sanfeng? Xia Feiquai ficou surpreso, Wu Yihai, depois de tanto tempo, você não tem ideia de quem é Zan Sanfeng? Henry Fang deu um sorriso envergonhado, o clã quer que eu proteja o pico gelado, mas cheguei com pressa, não tenho ideia de qual seja a causa de tudo isso. Por favor, não se importe. Xia Feiquai pensou, você chegou com pressa, chegando aqui depois de meio mês. Isso está chegando com pressa? Ele pensou isso, mas falou educadamente, então deixe-me lhe contar o motivo. Estou ouvindo. Xia Feiquai falou rapidamente, explicou a razão histórica num piscar de olhos. Henry Fang bebeu o chá e acenou com a cabeça. Xia Feiquai disse, está claro agora. Fang Yuan largou sua xícara, levantando-se da cadeira e colocando os punhos em Xia Feiquai. Xia Feiquai não tinha ideia de por que Fang Yuan estava segurando os punhos, foi um pouco do nada, mas eles estavam no caminho certo, um comportamento educado era tudo, não importa o que acontecesse, ele tinha que segurar os punhos em troca. Em seguida, ele viu que Henry Fang sorriu novamente de vergonha. Fang Yuan disse, obrigado por me contar isso, mas foi descrito muito rapidamente, eu só consegui entender a história aproximadamente, não entendi muito. Você pode me dizer de novo? De novo? Xia Zumo, que estava ao lado dele, franziu a testa. Xia Feiquai não repetiu mais uma vez, ele disse, e sobre qual parte você não tem certeza? Posso explicar isso para você. Seu tom era infeliz. Capítulo 1308 E sem vergonha. Fang Yuan parecia não ter percebido, ele sorriu, na primeira linha, não ouvi claramente. Xia Feiquai explicou isso. Henry Fang acenou com a cabeça, e a segunda linha, Xia Feiquai franziu a testa. Henry Fang continuou, também não ouvi com clareza. Xia Feiquai repetiu e disse em tom infeliz, há mais alguma coisa? A terceira linha, disse Henry Fang. Os olhos de Xia Feiquai estavam prestes a se arregalar, ele disse diretamente, perdoe minhas palavras, mas você não ouviu as 3 primeiras frases? Você está brincando com a gente? Por favor, você entendeu mal. Henry Fang acenou com as mãos, na terceira linha, e eu ouvi claramente.
A expressão de Xia Zumo ficou sombria. As sobrancelhas de Xia Feikuai estavam erguidas, seus olhos estavam arregalados, a raiva apareceu em seu rosto, e então o que você quer? Henry Fang disse, na verdade, a quarta linha, em Xia Feikuai acenou com a mão, e vou dizer de novo, ouça com atenção e atenção. Ele falou sobre isso de novo, dessa vez, falou bem devagar, palavra por palavra, foi cristalino. Fang Yuan levantou-se e cerrou os punhos em direção a Xia Feikuai novamente. Xia Feikuai ficou perplexo, teve um mau pressentimento, mas rapidamente cerrou os punhos. Ele falou calmamente, você está claro agora? Claro, está claro agora. Obrigado por explicar, tudo faz sentido agora. Ah, então foi isso que aconteceu. Henry Fang deu um tapinha na testa, sentando-se. Assim, seu clã tem que devolver o pico gelado, é a coisa lógica a fazer. Nosso clã Xi está defendendo a justiça, este Zhang Kaizui é sem dúvida descendente de Zhang Sanfeng, por favor, teste-o. Xia Feikuai solicitou novamente. Mas Fang Yuan apenas deu uma olhada em Zhang Kaizui antes de sorrir enquanto acenava com a mão, sem pressa, sem pressa. O que é que você não entende agora? A expressão de Xia Feikuai era sombria, ele perguntou em tom sombrio. Eu incomodei você com a descrição, mas a situação era realmente assim? Não posso confirmar. Fang Yuan disse. Xia Feikuai estava prestes a rir de raiva, estou falando a verdade, você pode ir em frente e buscar a verificação. Haha. Fang Yuan riu, batendo palmas, você fala francamente, vou buscar a verificação do meu clã. Dizendo isso, ele fechou os olhos, como se sua consciência tivesse entrado em sua abertura imortal, para usar seus métodos de caminho de informação. Depois de muito tempo, Henry Fang não abriu os olhos. Xia Feikuai o incentivou, Hai, terminou? Henry Fang abriu os olhos e sorriu envergonhado, o irmão está muito ocupado com seu trabalho, vamos esperar um pouco. Em relação a um Fu imortal de 8º posto, Xia Feikuai não pôde dizer nada, então Xia Zumo interveio, Lord Wu Yong está realmente ocupado, ele não tem escolha. Mas Hai, você pode pedir verificação a outros imortais Gu do clã Wu. Fang Yuan imediatamente riu, levantando o polegar para Xia Zumo e digno de um caminho de sabedoria, Fu imortal, de fato, boa ideia. Esse elogio congelou a expressão de Xia Zumo. Em seguida, Henry Fang disse, e mais não sou próximo de nenhum outro Gu imortal. Você tem alguma recomendação? Recomende sua irmã. Xia Feikuai estava ouvindo ao lado, ele gritou de raiva. Minha irmã? Eu só tenho um irmão mais velho, não tenho irmã. Você deve ter se lembrado errado? Henry Fang sorriu enquanto apertava os olhos. Xia Feikuai ficou sem palavras. Ele olhou para Xia Zumo, eles se comunicaram com seus olhares, perceberam que Henry Fang estava perdendo tempo. Pensar que o clã Wu realmente enviou tal pessoa. Eles são muito sem vergonha. Xia Feikuai estava cheio de raiva. Ele queria negociar adequadamente, mas Henry Fang recusou. E por serem personagens do caminho correto, Xia Feikuai não poderia exagerar. Vendo a aparência sorridente de Henry Fang, ele realmente quis dar um soco e mandar Henry Fang cair no chão. Não fique ansioso, não fique com raiva, você cairá na armadilha dele. Essa pessoa é muito experiente, ele está nos irritando propositalmente para que possamos expor uma falha. Xia Zumo insistiu rapidamente. Xia Feikuai só conseguia respirar com dificuldade, respirando profundamente. Fang Yuan falou enquanto olhava sério para Xia Feikuai, e eu realmente tenho uma irmã? Por favor, me avise. Xia Feikuai, e ele respirou mais algumas vezes antes de dizer, não, foi um lapso de língua, por favor, me perdoe. Oh. É assim mesmo. Henry Fang acenou com a cabeça, dizendo preocupado, vejo que sua língua está seca e seu peito está se movendo rapidamente, parece que você está com sintomas de febre. Você precisa tomar chá, senão ficará doente. Na verdade, esse chá das 4 estações é ótimo, você deveria tomar mais alguns goles. Xia Zumo e Xia Feikuai gritou, beba o quê? Estamos falando de negócios importantes. Fang Yuan tinha uma expressão solene e amigo, essa não é a atitude certa, o que você quer dizer com negócios importantes? Estar preocupado com sua saúde não é um assunto importante? Este pico gelado é apenas um ponto de recurso, são apenas recursos. Você não pode ficar doente só por causa desses recursos, você vai se prejudicar. Ele insistiu de coração, mas parecia estar colocando lenha no fogo. Xia Feikuai bateu a mesa com raiva. Hai. Ele gritou, não pense que você pode nos enganar assim e mantenha o pico gelado para o seu clã Wu. HMPH. A expressão de Fang Yuan mudou rapidamente, dizendo sinceramente, o que você está tentando dizer? Eu sou inocente. Temos que seguir as regras do assunto do pico gelado.
Esta é a propriedade de Zhang Sanfeng. Se este Zhang Kaizui for um verdadeiro descendente, nós o devolveremos. Em nome do clã Wu, faremos isso de forma justa, não seremos corruptos e arruinaremos as regras do caminho justo apenas por alguns benefícios. Você é uma pessoa compreensiva. Xia Zumo sorriu vigorosamente, dizendo com profundas intenções. Xia Feikuai franziu a testa, parou de gritar e disse, isso mesmo, teste rapidamente sua linhagem, Zhang Kaizui é realmente descendente de Zhang Sanfeng. Sem pressa, sem pressa. Henry Fang sorriu e começou a beber chá. Deixe-me primeiro procurar a verificação do meu clã. Não é que eu não confie em você, mas esta é uma tarefa importante. Não me atrevo a decidir de forma imprudente sozinho. Então verifique rapidamente. Xia Feikuai gritou. Mas o irmão Wu Yong não respondeu. Henry Fang parecia preocupado. Então encontre outros. Xia Feikuai gritou. Fang Yuan deu um tapa na própria perna. Isso mesmo, mas acabei de voltar para o clã. Não conheço mais ninguém. Não tenho certeza de quem encontrar para a verificação. Mais cedo, pedi a vocês dois que me ajudassem, mas vocês não me ajudaram. Também estou muito preocupado. Assim que ele disse isso, os dois imortais Gu do clã Xia ficaram chocados e se entreolharam. Depois de tanto tempo, dando tantas desculpas, agora a culpa foi do clã Xia? O quinto mestre Fu, Zhang Kaizui, ouviu enquanto olhava para Fang Yuan com os olhos arregalados. Este foi o comportamento de um Gu imortal? Ele era sem vergonha ao máximo. Zhang Kaizui ficou pasmo, sua boa impressão de Gu imortais foi completamente destruída. Esqueça, posso dizer agora, essa pessoa está claramente ganhando tempo. Xia Zumo transmitiu. Protediando para quê? Xia Feikuai perguntou. Evidentemente, o clã Wu não tem justificativa aqui, eles estão em uma posição passiva. Wu e Hai tem que continuar perdendo tempo aqui dando todo tipo de desculpas. Quando o clã Wu não estiver mais tão limitado em mão de obra, eles serão capazes de lidar conosco, será difícil então. Sem falar em outros assuntos, quando os pássaros fênix botarem seus ovos, Wu Zhen estará livre para vir aqui. Se ele vier, a situação será diferente. Xia Zumo analisou. Você está certo. O que fazemos? Esse Wu Yihai está ganhando tempo, mas ele fala tão justificadamente que não temos como encontrar problemas com ele. Há muitas maneiras de ganhar tempo. Por exemplo, ele precisa de tempo para verificar isso e também para testar sua identidade. Então, e depois que ele testar a linhagem de Zhang Kaizui? Ele perguntará se Zhang Sanfeng tem apenas um descendente? Todas essas questões serão infinitas se ele quiser trazê-las à tona. Xia Feikuai percebeu a gravidade do problema. Eu tenho um plano. Xia Zumo disse. Que plano? Xia Feikuai perguntou rapidamente. Xia Zumo respondeu. Quando Xia Feikuai ficou radiante, ele rapidamente se virou para olhar para Fang Yuan. Wu Yihai, há muito tempo ouvi dizer que você é extremamente forte, você é a glória do clã Wu. Eu gostaria de representar o clã Xia e desafiá-lo para uma luta. Capítulo 1309 O Spar. Spar? Essa foi apenas uma maneira mais gentil de falar sobre como resolver o problema lutando. Mas esta luta foi diferente das intensas batalhas do caminho demoníaco. Quando os membros do caminho demoníaco lutavam, era um combate mortal. Para o caminho correto, Fu imortais, eles tinham muitos bens, porque lutariam até a morte. Apenas decidir um vencedor foi o suficiente. Foi também por isso que Henry Fang propositadamente perdeu tempo, impedindo a resolução do problema do pico gelado. Isso forçou os dois imortais Fu do clã Xia a partirem para a ofensiva e lidarem com o assunto pela força. A verdade é que, na Terra, quando as negociações falham, os países mais fortes enviariam as suas tropas. Foi a mesma coisa. As palavras de Xia Feikuai foram bastante interessantes. Ele estava representando o clã Xia e também afirmou que Wu Yihai era a glória do clã Wu. Ele disse que isso era uma luta, mas na verdade era uma disputa entre os dois clãs. Apenas essas palavras forçaram Henry Fang a um canto. Se ele evitasse a batalha, isso prejudicaria a reputação do clã Wu. Isso era algo que o caminho justo desprezaria. Ele seria tratado como um covarde. Mas os dois do clã Xia não sabiam que Henry Fang não era Wu Yihai. Ele não se importava com a reputação ou glória do clã Wu. No entanto, ele estava agindo como Wu Yihai agora. Ele ainda queria ir para a formação Super Fu. Fang Yuan teve que aceitar este desafio. Ele pensou um pouco antes de dizer, se for uma luta, vocês dois estarão lutando contra mim, estou em menor número, com certeza vou perder. A expressão de Xia Feikuai mudou. Estas foram palavras cruéis. Na verdade, pedir os par já o deixou em uma situação passiva. Se ele perdesse, seria uma humilhação.
Se os dois imortais Gu do clã Xia lutassem juntos e vencessem, eles estariam usando números para uma vantagem injusta, isso os faria perder prestígio, eles não poderiam espalhar notícias sobre isso. Na verdade, Xia Feikuai não tinha pensado em lutar junto com Xia Zumo, ele disse, vou lutar sozinho com você, não se preocupe. Henry Fang tinha uma expressão relutante e disse, já que você quer treinar com tanta urgência, não posso rejeitá-lo. Mas como isso é uma luta, tem que haver um limite de tempo, certo? Não podemos lutar para sempre. O que você tem em mente? Xia Feikuai perguntou. Spars tinha suas regras, era diferente de uma batalha de vida ou morte. Henry Fang disse, você ataca e eu defendo, contanto que você consiga quebrar minha defesa em 10 movimentos, eu perco. As pálpebras de Xia Feikuai estavam tremendo, ele disse, tudo bem. Xia Zumo franziu a testa, ele sentiu algo errado. Mas como Xia Feikuai já havia concordado, eles poderiam muito bem treinar. Ele tinha confiança em Xia Feikuai. Frost Peak não era o lugar para lutar, destruí-lo arruinaria o objetivo da tarefa. Ambos os lados voaram para um vale desolado. Fang Yuan rapidamente ficou em frente a Xia Feikuai. Começar. Xia Feikuai mal podia esperar, ele queria dar uma lição a Henry Fang. Entre os 7 mortais Gu da fronteira sul, ele era um especialista famoso. Em todo o clã Wu, além do 8º posto Gu imortal Wu Yong, o mais forte posto 7 Gu imortal, Wu Yubo, era apenas ligeiramente superior a ele. Agora que Wu Yubo estava em cultivo isolado, quem Xia Feikuai temeria? Era preciso dizer que fazer com que o imortal Yan Huang derrotasse o Wu Yubo foi de fato um movimento bem executado. Em termos de força de batalha real, imortal Yan Huang não era páreo para Wu Yubo, mas o clã Xia conseguiu quebrar o movimento assassino característico de Wu Yubo. Wu Yubo foi o alvo, seu movimento assassino imortal foi quebrado e ele sofreu uma reação intensa, fazendo com que o imortal Yan Huang vencesse a batalha. E espere. Fang Yuan gesticulou com a mão. Xia Feikuai estava pronto para lutar, as palavras de Henry Fang o deixaram muito desconfortável. Ele gritou, Wu Yihai, o que mais você quer? Quase esqueci, já que isso é um treino, não podemos fazer isso tão casualmente, certo? Henry Fang sorriu. Xia Feikuai pensou, como é casual? Ensinar-lhe uma lição é o ponto mais importante desta batalha. Ele estava pensando isso, mas não conseguia dizer em voz alta. Gu Imortals tinha todos os tipos de métodos para gravar cenas. Como antes, quando o imortal Yan Huang desafiou o Wu Yubo, Xia Qin Kang do clã Xia gravou tudo, foi amplamente espalhado pelo mundo Gu Imortal da fronteira sul. Xia Feikuai conteve sua raiva, o que você quer? Simples, se eu conseguir vencer, o status quo do Pico Gelado permanecerá, ele pertencerá a nós. Fang Yuan disse. Como podemos fazer isso? Xia Zumo, que estava longe, estava ansioso. Ele correu para Xia Feikuai e falou em voz alta. Neste momento, o clã Xia estava encontrando problemas, tendo o descendente de Zhang Sanfeng, eles tinham justificativa e uma enorme vantagem, o clã Wu foi forçado a uma posição passiva. Se concordassem com isso, perderiam a vantagem, não era sensato. Xia Feikuai curvou os lábios, pensando, e não sou estúpido. Ao mesmo tempo, ele rejeitou de jeito nenhum. Nesse caso, não posso lutar. Esta longarina foi anulada. Fang Yuan acenou com a mão, virando-se e indo embora. Xia Feikuai quase quis amaldiçoá-lo ao ver isso. Saímos do Pico Gelado e percorremos todo esse caminho, depois de tantos problemas, e selecionando um vale adequado para treinar. E agora, você quer cancelar a luta? Você está brincando com a gente? Sua expressão tornou-se sombria e Wu Yihai, saindo sem lutar, está aí a coragem e a glória do clã Wu. Fang Yuan parou de se mover. Xia Feikuai sorriu friamente. Fang Yuan se virou, olhando para Xia Feikuai com uma expressão séria, dizendo descaradamente, você está errado. Não estou evitando a disputa, mas vocês dois não estão concordando com meu pedido. Como a nossa negociação falhou, isso não significa que estou fugindo. Olha, eu até escolhi o local para isso. Que merda! Essas palavras fizeram Xia Zumo, que estava assistindo ao lado, sentir raiva. Xia Feikuai olhou com olhos furiosos, ele estava furioso. Ele olhou fixamente para Henry Fang. Como o clã Wu poderia produzir uma pessoa tão desavergonhada? Não eram os imortais Gu do clã Wu impetuosos e geralmente ansiosos para lutar para resolver problemas? Onde estava a bravura e o espírito do clã Wu? Onde foi? Mas logo, Xia Feikuai pensou na origem de Henry Fang. Na verdade, Wu Yihai não era um clã Wu imortal desde o nascimento, ele era um cultivador isolado no Mar Oriental. Este maldito cultivador isolado! Fang Yuan mostrou um sorriso mais profundo, já que não podemos treinar, vamos continuar conversando e tomando chá.
Devo dizer que o seu chá das 4 estações é realmente delicioso. Estou ansioso por isso enquanto conversamos. Beber chá? Fale sobre o que? Xia Feikuai sentiu uma necessidade intensa de estrangular Enrifang até a morte em sua mente. Seu peito ardia de raiva. Xia Zumo olhou para Xia Feikuai com amargura, pensando, e não foi você quem deu a ele muitas folhas de chá antes? Enrifang de repente murmurou para si mesmo antes de dizer, que tal isso, se eu ganhar, pelos próximos 5 anos, manteremos o status quo, você não vai insistir na questão do pico gelado, que tal? Isso, Xia Zumo começou a refletir sobre isso. Enrifang de repente levantou essa condição, em comparação com antes, era muito mais aceitável. Mas Wu Yihai provavelmente tem um plano para nos dar essa condição. Xia Zumo ainda estava pensando. Xia Feikuai falou, ok, eu concordo. Xia Zumo ficou atordoado, transmitindo, e senhor Xia Feikuai, vamos deixar esse bastardo continuar perdendo tempo? Assumirei total responsabilidade por isso, não tem nada a ver com você. Não posso perder tanto tempo, quanto menos tempo eu passar com esse cara, melhor. Xia Feikuai respondeu resolutamente, ele tinha uma atitude firme. Xia Zumo sorriu amargamente. Se esta batalha for perdida, mesmo que você, Xia Feikuai, assuma a responsabilidade, posso fugir disso? O clã me mandou aqui para te ajudar, foi para te dar um conselho, certo? Suspirar. Ele suspirou profundamente em sua mente, transmitindo impotente, então espero que o senhor saia vitorioso. Vocês dois têm certeza? Enrifang perguntou. Sua condição estava apenas atrasando o problema do clã Wu, mas não resolveu. Mas depois de 5 anos, Fang Yuan já teria terminado seus assuntos, então, quem se importa com o clã Wu? Temos certeza. Desta vez, Xia Feikuai não falou, Xia Zumo sim. Ok. Fang Yuan voou lentamente de volta, falando de uma forma desagradável, na verdade, eu não queria treinar, isso prejudica nosso relacionamento de qualquer maneira. Mas o senhor Xia Feikuai é tão insistente, em nome das folhas de chá das 4 estações que você me deu, eu concordarei com isso. Pare de mencionar aquele chá e lute. Xia Feikuai gritou, seus olhos estavam vermelhos. Antes de terminar suas palavras, o corpo de Enrifang brilhou e se transformou em uma tartaruga de adivinhação. Xia Feikuai ficou atordoado, Enrifang estava perdendo muito tempo antes, mas ele se transformou tão rapidamente agora que foi um grande contraste. Tartaruga de adivinhação de novo. Xia Zumo franziu a testa. O enorme corpo da tartaruga adivinhadora estava no vale com suas 4 pernas em forma de pilar, preenchendo todo o vale. Toda a tartaruga de adivinhação era de cor escura, a carapaça tinha todos os tipos de marcas, milhares ou dezenas de milhares delas, eram muito atraentes. Xia Zumo olhou para elas por um tempo antes de se sentir tonto, ele rapidamente parou. Xia Feikuai não esperava que Fang Yuan usasse um movimento assassino imortal agora. Normalmente, quando Gu imortais lutam, eles investigam primeiro. Enrifang ignorou e usou seu trunfo imediatamente. A casca dura mostra o poder defensivo desta tartaruga adivinhadora. Não é à toa que ele escolheu esse estilo de sparring. Pensando nisso, Xia Zumo franziu a testa ainda mais profundamente. O que eu faço? Xia Feikuai hesitou, ele não sabia em que Wu Yihai se especializava, mas Enrifang sabia no que ele era bom. Xia Feikuai hesitou apenas por um momento antes de atacar. Primeiro movimento. Ele ergueu o punho e cerrou-o, flutuando no céu, mirou na tartaruga de adivinhação no vale e deu um soco. Seu punho disparou luz, era deslumbrante. A luz branca pura se reuniu no punho de Xia Feikuai quando se transformou em uma grande bola de luz, caindo. Auras de Imortal Fu misturadas. Este foi um movimento assassino imortal, Onsoarin Essence Strike. Capítulo 1310, tão embaraçoso. Como Enrifang usou um movimento assassino imortal, Xia Feikuai não teve escolha a não ser usar um movimento assassino imortal também. Uma bola de luz branca e pura movia-se a uma velocidade média, não mostrando quaisquer sinais de vantagem de velocidade do caminho da luz. Mas enquanto voava no ar, empurrou o ar para o lado, emitindo um zumbido. Bum! A bola de luz do tamanho de um barril de vinho caiu como o peso de uma montanha nas costas da tartaruga de adivinhação, esmagando-a no chão. A enorme tartaruga de adivinhação havia afundado mais de 30 centímetros no chão. O movimento de Xia Feikuai foi realmente poderoso. O caminho da luz era famoso pela velocidade, mas esse ataque de essência crescente de Xia Feikuai era completamente oposto, era como um punho pesado, e os inimigos muitas vezes eram pegos de surpresa por sua força poderosa. No entanto, a tartaruga de adivinhação de Enrifang saiu perfeitamente ilesa. Os olhos de Xia Feikuai quase saltaram quando ele viu o resultado de seu ataque. A tartaruga de adivinhação estava intacta, sem nem mesmo um leve amassado. Este foi o resultado óbvio.
O movimento de Xia Fei Kuai usou o caminho da luz para imitar o caminho da força, foi considerado um movimento único. Enquanto isso, a transformação da tartaruga de adivinhação de Fang foi um movimento assassino imortal de nível 7, que usou a forma de mudança imortal Gu e a carapaça de tartaruga de adivinhação imortal Fu como núcleos. Principalmente este último, apenas ao ativá-lo, Fang Yuan poderia obter uma carapaça de tartaruga que não era mais fraca do que uma antiga tartaruga de adivinhação. E agora, era um movimento assassino imortal possuindo muitos vermes Gu suplementares, a capacidade defensiva da carapaça de tartaruga era mais forte do que uma verdadeira tartaruga de adivinhação antiga. As antigas feras desoladas tinham corpos extremamente fortes e robustos, com vitalidade vigorosa, e as tartarugas eram uma das formas de vida mais resistentes entre todos os seres vivos. Não foi estranho que o ataque de essência crescente de Xia Fei Kuai não mostrasse nenhum efeito. Mas para a pessoa envolvida, isso era um pouco ridículo. O ataque de essência crescente não teve efeito, ele tem uma casca tão dura. Xia Zumo ficou chocado. Xia Fei Kuai parou, começou a desenvolver uma sensação desconhecida, que era uma dor de cabeça. Olhando para uma carapaça de tartaruga tão resistente, ele sentiu dor de cabeça e não sabia por onde começar. Na verdade, se ele tivesse atacado qualquer outra área, o resultado não teria sido tão ruim, mas ele teve que escolher a parte mais difícil, a carapaça da tartaruga. Naturalmente, isso também acontecia porque ele queria sondar a profundidade da força de Fang. O que devo fazer? Xia Fei Kuai começou a pensar rapidamente. Embora fosse irascível, ele conseguiu rapidamente ficar calmo na luta. Mas neste momento, Fang ativou um segundo movimento assassino imortal. Auras de Imortal Fu surgiram. Fang Yuan abriu a boca e expirou incontáveis pequenas carapaças de tartaruga. As pequenas carapaças de tartaruga tinham a mesma aparência da carapaça da tartaruga de adivinhação, exceto que eram muitas vezes menores. O grande número de pequenas carapaças de tartaruga flutuavam no ar, girando a uma velocidade muito rápida. O que são essas coisas? Xia Fei Kuai parou de pensar e cautelosamente se afastou de Fang. Bum! Ele deu um soco para frente com um ataque de essência crescente novamente. Mas desta vez, a pesada esfera de luz do tamanho de um tanque de vinho nem sequer conseguiu tocar a tartaruga de adivinhação. Aquelas pequenas carapaças de tartaruga do tamanho de um punho pareciam ser atraídas como abelhas atraídas pelo mel, enquanto se voltavam em direção ao crescente ataque da essência. Bam bam bam! Os cascos de tartaruga aparentemente duros se quebraram em centenas de pedaços nas colisões. Mas o crescente ataque da essência também foi completamente consumido, finalmente se transformando em um fraco fragmento de luz que se dissipou impotentemente no ar. Movimento do assassino imortal, a Vajra Shell. Este foi o movimento assassino imortal que Fang Yuan havia aperfeiçoado anteriormente, combinado com sua transformação em tartaruga de adivinhação. Esta foi a primeira vez que foi exibido na fronteira sul e até nas 5 regiões. O núcleo deste movimento assassino imortal foi o sexto pensamento imortal Gu Vajra. Mas foi combinado com a perseverança de nível 7, imortal Fu, bem como um grande número de Gu mortais. Seu poder aumentou muito naturalmente, não foi uma perda de tempo e energia de Fang. Ah! Essas carapaças de tartaruga são na verdade pensamentos. Os olhos de Xia Zumo emitiram uma luz nítida enquanto ele enxergava o mistério. Ele era um caminho de sabedoria Fu imortal e era muito sensível a todos os tipos de pensamentos. Esta era a área em que ele era proficiente. Quanto a Xia Fei Kuai, ele cultivou o caminho da luz, não o caminho da sabedoria, embora estivesse no 7º posto, ele só percebeu após a notificação de Xia Zumo. Xia Zumo, você tem conhecimento, vocês dois combinam bem. A tartaruga adivinhadora falava a linguagem humana, seu tom cheio de sarcasmo. Na verdade, Fang Yuan não tinha a intenção de ocultá-lo, apenas depois de combinar com a transformação da tartaruga de adivinhação, esses pensamentos dourados se transformaram em carapaças escuras de tartaruga. Pequeno Mo, fique quieto, vou quebrar sua concha. Xia Fei Kuai disse. Xia Zumo grunhiu, mas não falou mais. Ser ridicularizado por Fang Yuan tornou sua expressão desagradável. Xia Fei Kuai fechou os olhos. Ele começou a se preparar. Todos os tipos de auras de vermes Gu começaram a transbordar e se conectar, antes de se espalharem rapidamente. A essência imortal da data vermelha estava sendo consumida rapidamente. Ao mesmo tempo, ele abriu os braços e lentamente juntou as mãos acima da cabeça. A luz surgiu dele como uma fonte, reunindo-se entre as palmas das mãos. Ele ainda estava acumulando energia. O brilho foi contido, mas uma aura poderosa começou a surgir, tornando-se cada vez mais perigosa. Fang Yuan abaixou a cabeça de tartaruga e enraizou firmemente seus membros no chão como uma montanha escura e silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, os pequenos cascos de tartaruga ao seu redor continuavam a voar, e seu número aumentava extremamente rapidamente.
Eram quase 10.000 no início, mas os números logo ultrapassaram 20.000, 30.000, 40.000. Sua proliferação foi extremamente rápida. O Vajra de nível 6 pensava que um mortal Gu poderia criar 10.000 pensamentos Vajra sozinho. Como um movimento assassino imortal agora, seu efeito aumentou em outro nível. O ponto mais crucial foi que o corpo de Fang Yuan estava cheio de marcas do caminho da sabedoria agora. Na verdade, Fang Yuan não tinha muitas marcas do caminho da sabedoria, mas ele tinha marcas do caminho da transformação e havia muitas delas. Ele matou muitos imortais Gu do caminho de transformação e anexou todas as suas marcas Dão. A colheita mais significativa foi quando ele matou Wu Yihai e os dois imortais dentro da muralha regional, só isso deu a Enrifang perto de 50.000 marcas do caminho de transformação. 1.000 marcos Dão poderiam dobrar o efeito. 10.000 marcos do Dão poderiam dar 10 vezes mais amplificação. 50.000 marcos do Dão significavam 50 vezes a amplificação. O que isso implica? Imortais Gu de nível 7 comuns teriam cerca de 10.000 a 30.000 marcas Dão em seu caminho principal. Xia Feiquai era um especialista de nível 7, suas marcas do caminho da luz ultrapassavam 30.000 em número. Mas como eles poderiam se comparar a Enrifang? Como resultado, Xia Feiquai e Xia Zumo só puderam olhar com os olhos arregalados para a rápida proliferação das pequenas carapaças de tartaruga que logo cobriram todo o vale e se espalharam ainda mais. Os números escuros e densos de carapaças de tartaruga eram como gafanhotos e formigas. A expressão de Xia Feiquai afundou. Essas pequenas carapaças de tartaruga aumentaram em tal quantidade em pouco tempo, emitindo uma forte pressão mental para os outros. No entanto, Xia Feiquai usou habilmente as circunstâncias da longarina, de acordo com a regra que eles decidiram. Fang Yuan só poderia defender e não atacar, então Fang Yuan não poderia tomar a iniciativa de usar esses pequenos cascos de tartaruga para atacar Xia Feiquai. Xia Feiquai acalmou sua mente e ativou seu movimento assassino imortal. Movimento assassino imortal do caminho da luz, Sol Light Will. Suas duas mãos, que estavam acima de sua cabeça, cortaram imediatamente. Uma deslumbrante roda de luz voou das palmas de Xia Feiquai. A roda de luz cresceu rapidamente e logo ficou do tamanho de um barco. A roda de luz girava continuamente, suas bordas estavam cheias de dentes de serra. Bom! Xia Zumo aplaudiu interiormente. Os cascos da tartaruga são duros, mas este movimento corta o alvo. Mesmo que os cascos da tartaruga sejam muito duros, eles ainda serão cortados. Porém, no momento seguinte. Svi, svi, svi. Incontáveis carapaças de tartaruga voaram. Rachadura, rachadura, rachadura. Sob a carga autodestrutiva dos cascos da tartaruga, a roda da serra só poderia voar por uma curta distância antes de ser completamente destruída. Xia Zumo e Xia Feiquai e Enrifang elogiou em voz alta, grande movimento matador, esse movimento é extraordinário, na verdade destruiu mais de 6.000 dos meus pensamentos. Essas palavras foram como um tapa nas bochechas de Xia Zumo e Xia Feiquai. Xia Feiquai precisou de muito tempo para se preparar para esse movimento assassino imortal. Normalmente falando, quanto menor o tempo de preparação para um movimento assassino imortal, melhor seria, porque se demorasse mais, poderia facilmente ser interrompido. Uma vez que a ativação do movimento do assassino imortal fosse interrompida, haveria uma reação que muitas vezes causava ferimentos graves ao Gu imortal. Xia Feiquai usou a regra do sparring e foi capaz de ativar com segurança esse movimento assassino imortal. No entanto, enquanto ativava o movimento do assassino imortal, Enrifang também fazia o mesmo. Xia Feiquai ativou a roda de luz da serra. Ao mesmo tempo, Fang Yuan poderia criar 30 e 40 mil pequenos pensamentos de tartaruga. O resultado foi óbvio, a roda da serra foi sitiada e destruída por mais de 6.000 pequenos pensamentos de tartaruga. Até um tolo poderia calcular os números aqui. O método no qual Xia Feiquai depositou suas esperanças acabou assim? Isso foi tão embaraçoso.